é nessa batida que começamos mais um podcast Filmes Clássicos. Estamos começando agora o episódio 24 e nele retomaremos a filmografia do grande diretor americano Stanley Kubrick. Essa, portanto, é a parte 2 de uma série aí de 3 episódios que a gente vai fazer sobre Kubrick. E nesse bloco aqui nós abordaremos aí 4 dos grandes filmes da carreira do Kubrick. A gente começa aí com o Lolita de 1962, depois a gente vai para Doutor Fantástico, o filme que foi lançado em 1964. Aí a gente segue até 1968 para fazer 2001, Odisseia no Espaço, e termina em 1971 com Laranja Mecânica. Galera, vamos aproveitar a oportunidade de pedir a ajuda de vocês. A gente está participando do Top Blog 2015, né, um concurso de blogs, e a gente precisa do seu voto. Se você curte o nosso podcast, entra lá na nossa página lá, www.filmesclassicos.com.br, e vota. O link está à direita ali da página, está bem visível. É rapidinho, você entra lá, ele vai te redirecionar para o link, você vota e beleza, a gente agradece. Se você quiser entrar em contato com a gente, você também pode fazer através da filmou.com, né, a rede social de filmes. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. E a gente tem também a página no Facebook, que também é Podcast Filmes Clássicos, né? A página é facebook.com/podcast Filmes Clássicos. A gente também tem um Twitter, que é podcast_FC, né? Essas são as ferramentas que você pode usar para entrar em contato com a gente ou deixar um comentário lá na página, que a gente tem sempre lá uma página do episódio, né? Se você está ouvindo esse episódio aí num agregador de podcast, né, no seu celular, às vezes você não entra no site e tal, é bacana ir lá ver, porque a gente coloca sobre os episódios galeria de fotos que ilustram o que a gente vai falando aqui, tem vídeos para complementar o que a gente fala aqui, para vocês poderem ter uma ideia melhor do que a gente diz em cada episódio, né? Então é bom sempre estar entrando lá no site para dar uma conferida. E hoje, pessoal, para dar continuidade aqui a esse episódio, né, grande episódio aí, na verdade são 3 episódios sobre o Stanley Kubrick, a gente tem hoje aqui de volta ao nosso episódio o Marcelo Renault aqui do Rio de Janeiro. Beleza, Marcelo? Opa, beleza? Tudo bom? E falando lá de São Paulo, o Sérgio Gonçalves. Olá, tudo bem? Eu sou o Fred Almeida. Então, Marcelo, seja bem-vindo de volta aí. Opa, obrigado. Pro Kubrick é sempre um prazer, né? É isso aí. Vamos começar aí ambientando um pouco aí, né, resgatando um pouco do que a gente falou no episódio anterior, né, só para dar uma sequência aí, né? A gente terminou no Spartacus, no episódio 1 que a gente fez, né? Spartacus, que era um filme de 1960, e no ano seguinte o Kubrick já foi para a Inglaterra, né, para começar a produzir o seu novo filme, né? E acabou ficando por lá, né? Acabou morando na Inglaterra depois de fazer o Spartacus, né? Eu li em algum lugar que ele parece que no início ele começou a morar perto de Londres, perto não, em Londres mesmo, né? Mas depois ele acabou, não sei se você sabe disso, Marcelo, melhor, mas depois ele acabou indo para Hertfordshire, que é uma cidadezinha, um condado próximo de Londres, mas não é Londres, né? E aí ele ficou bem recluso mesmo, bem né? recluso mesmo, né? Ele comprou uma mansão por lá, né? Levou a Christian Susan Harlan, né, que agora é Christian Kubrick, né, esposa dele, e as 3 filhas, né, ele teve 2 filhas com ela, e ela já tinha uma filha, né, que acabou morando com um casal também, né. Eles se casaram em 1958, né, logo depois do Glória Feita de Sangue.
né? E no Reino Unido é que ele passa a ter aí o controle quase total dos seus próximos filmes, né? A gente vai começar aqui a falar sobre 4 deles, mas ele também começa a conviver também com às vezes, não muito apoio dos estúdios, né? Os estúdios acabam apoiando ele e tal, né? A gente vai ver que a Warner Brothers fica mais próxima dele e tal, mas ele perde um pouco da grana que ele teria se ele tivesse fazendo os filmes em Hollywood, né? Eu acho que foi um trade-off Foi. legal. É o que ele queria, né? Mais controle. Porque também se É, ele fica em Hollywood, iam mandar nele como mandaram no Spartacus, né? e Então, provavelmente ele não ia fazer os filmes que fez, não ia né? ter jeito. Do jeito que É, ele fez, né? o Spartacus foi, acho que, um mal necessário. Colocou ele em evidência, foi um mega sucesso, colocou ele em evidência, mas aquilo foi traumático para ele do ponto de vista de criação, né? Que ele sentiu que aquele filme não era dele, ele não tinha o leme sob controle. Quem controlava tudo era o Kirk Douglas, né? Mal Ali. necessário nesse sentido, né? Nesse Porque o sentido, filme é bom. nesse sentido. Não, o filme é bom e fez sucesso e tudo, mas para ele, como Foi realização sofrido. pessoal, ele não conseguia ver aquilo como filho, mas um filme, né? Um filme dele, né? Ele não considerava muito o Spartacus um filme do Kubrick, autoral e tal. E aí ele. Realmente não é, né? Mas o próximo, que ele vai inclusive produzir com o James B. Harris, que a gente falou no outro episódio, né? Que é o produtor aí que vai fazer a produção desse filme, vai ser o último filme Vai dos ser o dois, último, né? Juntos, que é o Lolita, de 1962. No, listen. Let's have a little lovely game of Roman ping pong, like 2 civilized senators. Roman ping? You're supposed to say Roman pong. E eu lembrava pouquíssimo dele, assim, eu via muito, muito tempo atrás mesmo. Deve ter aí, sei lá, uns 20 anos mais ou menos. E cara, nessa revisão eu achei o filme muito bom, assim. Eu muito passei. bom, não diria, mas ele cresceu no meu conceito também. Eu Mas eu achava ele passei- chato, honestamente. Eu também achava ele chato, assim, mas é porque realmente eu não conseguia ver os detalhes, as nuances e, os inuendos eróticos ali que tem naquele filme. Porque praticamente toda cena tem alguma coisa de sexo. Assim. Tem Muito alguma tênue às insinuação. vezes e tal. Às vezes muito tênue, mas só para citar uma, por exemplo, a primeira vez que aparece a Shelley Winters, você já saca de cara que ela fica dando em cima do James Mason. É até engraçado isso, porque tem várias mulheres adultas que ficam dando em cima do Humbert, né? E ele ignora totalmente, não dá a menor condição. O lance dele é a Shoe Lion, né? É a Lolita mesmo. É bem engraçado isso. Eu não me lembrava disso, de que as adultas davam em cima dele, fora a Shelley Winters, que essa sim, né? Que ele casa por interesse pra ficar junto ali da Lolita. Mas ele realmente ele é focado nela e eu acho bem trabalhado. As cenas dele com a Lolita, com a Shoe Lion, acho ótimas. Eu não gosto tanto do filme quando fica aquela perseguição, quando vira meio um road movie. Ali eu acho que o filme dá uma barrigada. Não sei se vocês concordam. Eu também não gosto muito. Eu acho assim um defeito do filme, eu acho ele longo demais. Acho que ele podia ser um pouco mais enxuto. Não acho um filme ruim também. Quando a gente compara com outros filmes do Kubrick, que a gente já falou, alguns que a gente vai falar, é um filme realmente inferior, mas também tem que tomar cuidado para não falar, não, Lolita é uma porcaria. Não é uma porcaria. É um bom filme. E eu imagino como deve ter sido delicado, né, para você colocar aquele romance já altamente polêmico, né, do Lolita, do Nabokov, né, que tinha sido um mega sucesso, tal, vendeu milhões de cópias e tudo, como você adaptar para o cinema no início da década de 60. E você está adaptando um livro que falava do relacionamento de um homem beirando seus 40 anos com uma menina de 12 anos, que era no livro, né? No filme eles aumentaram um pouquinho. Mas mesmo assim ele tinha que tomar muito cuidado. Algumas coisas podiam ser sugeridas, nem tudo podia ser sugerido, mostrado então muito menos. Então deve ter sido muito delicado fazer aquilo. E eu acho que fica equilibrado. Hoje, quando a gente assiste, né, fica equilibrado. Tá tudo sugerido, você entende tudo que tá acontecendo sem ter nenhuma cena explícita, não tem nada assim. Mas eu acho que. Eu lamento não ter sido feito 10 anos depois, que você vê. A gente vai falar Laranja Mecânica, rola o diabo, né? Porque a censura já tinha caído ali, tem estupro, tem porrada em idoso, tem absurdos ali. E no Lolita Kubrick ele não fala, pôde, né? Ele fala que ele meio que se arrependeu de fazer o filme, porque
ele descobriu que ele não sabia que ia ser tão difícil fazer esse filme por causa da censura, né? Então ele meio que ficou meio assim. Parece que o romance é muito mais erótico. Sim, ela é mais menina, né? Ela é mais mais menina. agressiva. Ele é mais E ele sacana. é muito mais obcecado, exatamente. Ele é muito mais obcecado e, tipo, acho que tem... Eu não li o romance, mas parece que tem passagens, inclusive, que ele meio que fica imaginando o que ele vai fazer depois que ela crescer. Tipo, como é que ele vai se desfazer da Lolita depois que ela deixar de ser uma ele é meio bandidão mesmo. É, assim. Uma das diferenças cruciais em relação ao livro... Eu não li o livro, mas... Eu li há muitos anos. Mas pelo que eu já li a respeito, o livro era muito mais a questão do desejo. Ele queria realmente... Era aquela possuir, coisa sexual em relação àquela ninfeta que ele estava ali perto dele, né? E no final, só depois, quando ele reencontra com ela tá grávida, tal, que ele descobre que ele era apaixonado por ela. E aqui não, né? No filme, eles dão já a entender que ele se apaixona por ela desde o início. Então tem aquela questão do amor envolvido, não só o desejo físico. Então isso dá uma certa filme, ele é meio mandado por ela, assim, de certa forma. Ela meio que controla a relação. Claro que ele é ciumento e tal. No filme, né, você tá falando. No filme. Não, isso é de cara, né? Se você for ver os créditos, é praticamente a relação de submissão ali. Submissão dele pra ela. Pintando a unha dela. Tanto. No livro ele é mais chato. Ele fica no pé dela, fica querendo controlar a vida inteira da garota. Até tem um lance que ele tenta sedar a menina pra ter relação com ela. Você vê uma coisa meio bandida mesmo. Meio pesado, né? Que no filme, que felizmente não tem. E é bom a gente dizer, isso foi... a gente fala de censura, mas já foi uma autocensura, né? Eles mesmos sabiam que não ia ter como aprovar, então a própria produção foi aliviando mesmo, sabia que não ia passar se fosse do jeito do livro. Mas, assim, eu sinto falta. Eu acho assim, não tem um beijo dos dois, assim. Porque isso choca. Boa parte desse filme é pra chocar, né, cara? Perde. Mas eu imagino que tenha chocado mesmo assim, cara. E se você for ver, tem lá uns 2 ou 3 diálogos que tem essa insinuação que você ali eles estão tendo percebe relação que sexual. Eles têm relação sexual, né? E não é só beijinhos. Tem uma hora que ela fala assim, você acha que eu ia contar pra ela isso? É claro que eu não contei, não sei o que. Ele sabe sobre a gente, fala um negócio assim. Mas parece que tinha até uma cena, né, quando eles estão lá naquele hotel, que ele dorme naquela caminha e tal, que é a hora que ela realmente seduz ele, logo depois da morte da mãe e tudo. Parece que tinha uma cena que ia um pouco adiante, né? Que eu não sei exatamente o que era, mas é que depois eles acabaram cortando e deixaram de fora. Mas em algumas versões parece que eu acho que eu sei o que era. Eu acho que é na cena em que ela conta pra ele o jogo que ela fez com o garoto no camping lá. E aí parece que ele estava sentado numa poltrona, alguma coisa assim, ela fala no ouvido dele. Aí ele fala, é mesmo? Assim é o jogo, não sei o que. Ela vai descendo. E aí tem um fade out, quer dizer, na minha interpretação ia rolar, sei lá, um beijo, um sexo oral, sei lá. Sexo oral já. Não, é porque, pelo que eu li, era isso. Ela ia descendo no corpo dele assim, você imagina. Mas essa cena existe na versão. Existe mais uns segundinhos, né? Não é beijo, ela fala no ouvido dele. Ela fala no ouvido, mas não mostra ela descendo. Não, a gente acha que ela... Eu achei que ela ia beijar, eu não tive essa maldade do sexo oral, mas... Mas ela, assim, parece que na Austrália teve essa cena até o fim, ela fala umas bobeirinhas no ouvido dele, a gente não escuta. Tem até uma outra cena que ela faz também, né? Que ela fala no ouvido dele o que vai fazer e a gente não entende, né? Não, os planos dos dois, eu acho bacana. O filme muito bom, quando é o James Mason e a O primeiro plano em que ele encontra ela, né? Lembra desse plano? Quando esse ele plano encontra é famoso, ela, né? Dela deitada, lendo, lá no jardim, né? De biquíni, isso. E ele chega e olha. E ali eu acho que ela percebe antes da mãe. E a mãe é uma idiota, né? Com todo respeito. Pô, tá na cara ali que o cara baba pela garota e ela não vê, né? E aliás, ele despreza a mãe também, ela também não sente, né? A mulher é uma idiota, porque... É bem claro. E fica muito claro, né? Até engraçado, né? Porque ele tava já querendo se livrar e ir embora daquela casa, e aí quando ele olha pra Lolita deitada ali, ele já fecha o negócio e aluga o quarto. Então ali já fica bem claro a intenção dele, por que ele tava ficando ali, né? De cara, né? Ele diz que não, é pelas suas tortas de cereja, o negócio de... pelo amor de Deus, né? E depois tem aquela frase lá de duplo sentido quando eles estão jogando xadrez. Você vai comer minha rainha. You're going to take my queen. This is my intention, sir. Você vai estar querendo comer minha rainha, né? Ali é bem, né? Você vê na cara ali.
Mas eu gosto muito dela no filme, não sei se vocês gostam também. Eu acho ela natural, assim, ela parece uma adolescente mesmo, não é aquela coisa de Hollywood bonitinha, né? Ela masca chiclete, olha com ele com certo desprezo, assim. Eu acho assim, ela flutua, assim, entre parecer uma ninfeta e parecer uma menina mais madura. Ela é minha mais percepção. madura, né? Ela é, né? Mas ela tinha 14 anos, né? A Shuri Lion, na idade que ela fez o filme, ela tinha 13 para 14 anos. Acho que tinha um pouco mais, acho que tinha uns 15, mas era novinha, né? Tanto que ela não pôde ver o filme. Eu acho que ela entrou na produção com 14 anos e terminou com 15, entendeu? Começou a filmar com 14. Mas ali, né? Tudo bem que no livro, como você falou, ela tinha 12, né? Era bem mais nova, né? E o roteiro é escrito pelo próprio Nabokov, né? Mas foi pouco usado mais ou o texto menos. dele. Mas ele que acabou recebendo crédito, né? Parece que ele tinha feito um roteiro ali que tinha 400 páginas e meio não dava para alterar muita coisa ali daquele roteiro. Eles praticamente tiveram que reescrever, readaptar e não usaram muita coisa do que ele tinha escrito, mas está acreditado, né? Como ele, foi a única indicação pro Oscar, e ele fala bem do filme, ele não, apesar de ter sido esnobado e tal, ele acha que foi um bom filme e tal. Geralmente o escritor nessas horas reclama, né? Mas não, até que ele aceitou bem. Tem o personagem do Peter Sellers, né? Eu até ia falar isso, eu acho ótimo. que eles vão me matar aqui. Você não gosta? Eu acho que ele atrapalha o filme, cara. Porque no livro ele é um personagem menor, né? Ele foi aumentado pro filme e tal, e eu acho que é a parte chata do filme, essa perseguição. Porque ele, assim, é um escroto mesmo, né? Ele é o total usurpador. Porque o James Mason, claro que ele é um pedófilo, óbvio que não é certo isso de jeito nenhum. Mas ele, vamos dizer, é vítima do vício dele, né? Da paixão dele, né? Claro que tá errado. Mas o Quilt não, ele vai de convicção mesmo, e ainda fica aterrorizando o James Mason, né? Fica botando terror lá, fingindo às vezes que é polícia, fica botando uma pressão no cara, né? Ele é o cara ruim mesmo, né? Mas eu não gosto daquilo dele fazendo vários personagens. Nesse filme, que no próximo que a gente vai falar do Doutor Fantástico, aí sim é excelente, a parte dele. Nessa aqui eu acho que não ficou legal. Eu preferia um cara mais escrotão mesmo, sem essa parte do humor. Não sei se vocês concordam. Eu gostei, assim. Eu gosto da tortura que ele faz, né? E eu gosto daquela parte do Dr. Zemp, né? Que ele assume que finge que é o psicólogo da escola dela, né? E vai lá com um papinho para convencer ele a deixar ela entrar no teatro e tal. E ele fez muitas coisas de improviso, né? Porque parece que o Kubrick filmou com 3 câmeras, né? E deixava ele improvisar. Que é uma coisa curiosa, o Kubrick fazia isso. É um cara chato que ficava fazendo vários cheio planos, de detalhe, né? mas o Kubrick com ele deixava. Dizia que o Peter Sellers era um dos pouquíssimos atores que ele trabalhou que realmente entendiam como funcionava a cabeça do Kubrick. Pensava parecido com ele, né, em diversos pontos. Então ele tinha, acho que, total confiança no Peter Sellers e deixava ele improvisar. E aquela cena do hotel, que ele fica de costas pro James Mason conversando, é a voz do Kubrick mesmo, porque ele foi imitar, né, de propósito. E é muito parecido, é muito engraçado. Até o jeitão de falar e tal, foi muito engraçado. Eu não gosto muito do personagem. O personagem. O problema eu acho que ele é mal costurado, mal apresentado no roteiro, porque ele realmente ganha uma importância maior do que deveria, né? Você não vê, na realidade, essa questão da aproximação dele em relação a Lolita. Aí fica difícil imaginar a Lolita gostando dele também, não faz muito sentido. Pois é. Mas sabe que existe uma interpretação, né? Que eu, na primeira vez que eu vi, eu não pensei dessa forma, mas a segunda que eu vi, eu pensei, depois acabei lendo alguma coisa sobre isso também, que o personagem, né, como é que ele chama? Quilt. Claire Quilt. O Quilt, ele seria, na realidade, a parte do impulso sexual, a parte mais selvagem do próprio Humbert. Ele seria um alter ego piorado. Seria o id dele, vai? Porque assim, o personagem de James Mason, ele tinha um certo autocrítica, uma certa, poxa, né, preciso tomar cuidado com isso, né? Ela é só uma menina. Ele tinha os conflitos ali, tinha os conflitos. E o outro não, né? O outro era aquele cara lá que vai com tudo, entendeu? E aí depois... E até, assim, ele mata o cara no... Bom, isso aqui tem spoiler. Mas já começa assim. Já começa assim. Ele tá destruindo, ele vai lá e assassina aquele cara, né? E a Lolita fala que quem ela gostou de verdade era ele. Será que ela não gostava de um lado? Isso seria uma personalidade, um lado do
do Humbert, que de repente se perdeu por aí, ou lá do sacana dele, seria alguma coisa assim. Então, nesse sentido, porque quando ele aparece, o Humbert tá sempre sozinho, aí ele aparece lá na sacada, fala um monte de coisa, aí tem aquela visita lá que ele chega lá como o psicólogo lá, fala aquele monte de coisa, tem o telefonema também, é sempre assim, é um cara que chega e fala um monte de coisa pra ele, isso não seria uma coisa da cabeça dele mesmo? Esse personagem existe de verdade? É uma leitura desse personagem, eu não sei nem se... Então, ficaria mais interessante, eu acho mais interessante pensar dessa forma, porque realmente é um personagem estranho, né? Eu acho que é um personagem estranho. O Peter Sellers acho que tá bem, ele faz aquilo daquele jeito, ele interpreta muito bem, eu acho que o Doutor Fantástico é muito melhor do que aqui, mas eu gosto mais da atuação do James Mason nesse filme do que dele, né? Com certeza. Eu acho que o James Mason tá muito bem nesse filme. Eu acho que a Shelley Winters também tá bem, apesar de... Parece que o Kubrick teve um estresse danado com ela, né? Porque ela era muito exigente, pedia muitas coisas e ele chegou a pensar em demitir ela, mas eu acho que ela tá bem. Ela é a chata perfeita, né? Ela faz esse tipo de papel. Inclusive muito chateava bem. Ele, né? A ponto de ele quase fazer isso aí que eu falei. Agora, parece que no lugar do James Mason e da Shirley Lyon, eles tinham pensado no Errol Flynn, que já era mais coroa, né? E a Beverly Edlund, que era uma mulher que fez um filme com ele chamado Cuban Rebel Girls. Não sei se você ouviu essa história. Ele filmou em Cuba, o Errol Flynn. Eu acho que o Errol Flynn teria funcionado nesse filme aqui. Mas eles desistiram porque na época tinha o boato de que ele tinha tido relação sexual com ela e ela era de menor, né? Ele teve então problema isso era com considerado um estupro. Né? Mas não foi a história que ele morreu antes até? O Errol Flynn... Ele estava em finzão de carreira, ele bebia muito, né? Eu acho que ele não morreu antes, não. Eu acho que eles chegaram a considerar, mas... Não, ele morreu, foi isso mesmo, porque o filme deu uma demorada pra ser produzido, ele morreu. Eles pensaram também no Marlon Brando, que eu acho que também teria funcionado, pô. E diz que ofereceram pro Cary Grant, né, que recusou, e ficou indignado. Imagina, associar a imagem dele a um pedófilo. Eu acho assim, o Errol Flynn e o Marlon Brando eu consigo imaginar tranquilo. O Marlon Brando fez o Último Tango em Paris, né? Depois do Tango em Paris, vocês imaginam ele fazendo qualquer coisa. Né? Agora, eles pensaram no David Niven, porra, eu não consigo imaginar o David Niven nisso. Não tem como. Não... E o Cary Grant também eu acho que seria bem esquisito. Mas eu acho que James Mason tá muito bem também. Eu gosto também muito da cena final deles, que é quando ele vai ela tá casada, né? Ali eu acho que é a única vez que ela gosta um pouco dele, assim, sente uma certa ternura pelo cara, que ele até chora. Uma postura mais velha, mais madura, exatamente. Madura, né? Tá casada, tá grávida. É uma cena um pouco triste, porque ele acha aquilo tudo meio medíocre, né? Eu achei uma cena bem bacana aquilo ali. Ele acaba sendo mais infantil ali, qualquer coisa. Exatamente. Vem agora comigo, são tantos passos até meu carro, vem junto E ela comigo, tem mais cabeça, né? Como ela vai sair de lá e tal. Só falando, o Errol Flynn morreu em 59. Então realmente foi bem nessa época, foi né? Antes, né? Então não tinha como. Mas o que eu não gosto também é o finzinho, esse fim escrito, né? Volta pra cena da morte do Quilt, e aí tem que ele morre depois de trombose, né? Tem um negócio desse, um texto, né? Eu preferia que fosse um final mais desenvolvido que aquilo. Mas mesmo assim é um bom filme. Aquilo, né? Eu reconheço, assim, a gente tava com esse planejamento de fazer da carreira do Kubrick e eu achava assim, pô, vou ter que rever Lolita, Severo, como eu encarava a coisa. Tipo, ai, droga, vou ter que rever Lolita porque eu tinha achado bem chato quando eu vi, e agora eu achei um bom filme, não cresceu bastante, não digo que é ótimo, não, mas tem coisas bem legais nele. Eu acho que o filme já vale pelo fato de ser bastante ousado pra época, assim. Tem gente que já começou a achar o Kubrick meio maluco por bancar de fazer esse filme. É meio maluco mais ou menos, porque é claro que isso ia dar bilheteria, como deu. Não, então... mas é claro também que nego ia cair em cima ali, cara. Sim, mas nem caíram tanto porque ele teve sensibilidade, até foi obrigado também, né? O Laranja Mecânica não teve sensibilidade nenhuma. Mas aí, como você mesmo falou, 10 anos ali depois. Podia. Quase 10 anos pena, se fosse esse filme 10 anos depois, ele ia poder botar ela mais como... Porque no fundo o que choca mais é que a Lolita é uma menina, pô. Porque realmente ele botou uma adolescente quase mulher ali, né, uma beleza clássica, que no livro ela não é uma menina normal. Eu acho que chocaria bem mais. Por exemplo, tem um filme O Amante, do Jean-Jacques Hano. É mais menina, apesar da Jane Marsh, ele tinha acabado de fazer 18 anos, devem ter cantado parabéns na hora ali, né? Agora pode tirar a roupa, porque ela tem cara de menina. E é mais chocante mesmo. Eu acho o próprio que o remake, né? Eles fizeram um remake em 97. Com Jeremy Irons e tal. Vocês viram esse filme? Eu não vi.
Mas parece que o Frank Langella, que faz o Claire Quilty, e a Lolita é Dominic Swain. E parece que é mais próximo do livro, assim. Mais próximo do livro. Mas é 97, né? Liberou geral. Liberou geral mais ou menos. Eu acho que a parte de censura mais liberadaça foi os anos 70. Pode o ser. que se fazia nos anos 70 não se faz hoje, não. Com certeza, eu não vi o filme, mas com certeza deve ter uma coisa muito mais franca, tratada de forma mais franca do que esses diálogos dúbios e tal. Claro, mas imagina se fosse 2015. Você acha que iam fazer esse filme? Cara, ia ter uma grita dessa galera. Pode ser que não. Porque, assim, a questão da pedofilia é um dos crimes mais abominados, né? Então, hoje em dia... nem o livro, né? O livro, acho que ninguém nem escreveria um livro assim, esperando ser vendido, publicado. É um negócio complicado. Imagina uma menina de 12 anos. Então, realmente... É complicado mesmo. Foi naquela época, acho que foi ousado, né? Ter decidido fazer esse filme, adaptar um livro que já era polêmico, enfim... mas eu acho que tinha esse olhinho na bilheteria que ia ser boa, né? Ele ia ser... É um filme que se vende fácil. Claro. A adaptação de um romance polêmico, não precisa de muita propaganda. Polêmico e um best-seller, né? Exatamente. Então, mas eu, por exemplo, andei lendo que muitas igrejas por aí afora andaram proibindo as pessoas de ver o filme, os seus fiéis de ver o filme. Traz mais atenção ainda, Não, né? traz, né? Mas assim, boa parte do público ali... fiel seguidor dessas igrejas, que imagino que seja bastante gente também, provavelmente chegou perto do filme, né? Mas foi um dos sucessos maiores de 62. Deu certo, foi bom pro público. Foi. Vamos pro próximo? Próximo, né? Que é o Doutor Fantástico, né? Dr. Strangelove, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que é de 64. Mandrake, I suppose it never occurred to you that while we're chatting here so enjoyably, a decision is being made by the President and the Joint Chiefs in the War Room at the Pentagon. And when they realize there is no possibility of recalling the wing, there will be only one course of action open. Total commitment. Nome enorme, Esse nome é enorme, que ainda bem, né, que não adaptaram para aqui no Brasil. Acho que ficou só Doutor Fantástico mesmo, né? Eu acho que tinha também. Eu aprendi deixar de me preocupar e amar a bomba, não é? Botaram certinho. Acho que era isso mesmo. A brasileira adora um título gigante também, né? Mas o filme que... Tem gente aqui que não gosta muito. Eu até comentei, né, no filmes clássicos superestimados, eu botei como um dos meus filmes, aí você ficou horrorizado. O Sérgio meio entendeu, né? Tanto eu entendi, porque assim, eu já assisti... Que horrorizado não. Já assisti Doutor Fantástico 4 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu achei o filme meio normal, assim, até meio chatinho. Eu falei, nossa, o que falam tanto desse filme? A segunda também não me empolguei, fiquei muitos anos sem ver. Quando a gente foi fazer esse episódio, até comento isso no próprio episódio, né, do podcast dos Superestimados, eu fui rever justamente porque eu queria citar esse filme como superestimado. E fiquei surpreso, porque eu gostei muito do filme, né, do Doutor Fantástico, e não tive nem coragem de falar que ele era superestimado. Falei, não é superestimado, o filme realmente é muito bom. Revi agora de novo e cresceu ainda mais o meu conceito. Você viu mais uma vez agora? Revi, hoje eu já coloco ele entre os melhores do Kubrick. Assim, foi uma mudança realmente, sei lá, eu vi a primeira vez, eu tinha 14 anos, não sei, né? E hoje eu acho assim um filme de assim, a ironia, né, o humor que ele coloca junto com a crítica, com a sátira em relação à própria questão da guerra e o ser humano de uma forma geral e todas as guerras. Eu acho um filme genial. Eu também gosto muito por esse aspecto. Eu revi mais uma vez para fazer esse podcast e quanto mais pesquisava assim, mais eu achava interessante alguns detalhes, né? Por exemplo, vocês vê se eu entendi direito. Mas o mundo acabou porque o general broxou,
Exatamente. Isso é uma ironia do filme. Isso é uma ironia que passa. Você precisa prestar atenção nessa parte. Nesse diálogo. Ele comenta isso muito en passant. Ele explica por que ele resolveu colocar a culpa nos comunistas, tal. Que ele não fala com todas as letras, né? O que aconteceu, ele fala, porque eu atribuí isso ao cansaço, mas aí eu não dei a minha essência e não sei o que lá, e você descobre que realmente as mulheres gostam de mim, mas eu não consigo dar essência para elas. Ele falhou na hora H e colocou isso a culpa nos comunistas e resolveu declarar guerra aos russos. Os comunistas estão contaminando meus fluidos corporais, né? I can no longer sit back and allow communist infiltration, communist indoctrination, communist subversion, and the international communist conspiracy to sap and impurify all of our precious bodily fluids. Então, o filme, assim, embora seja um filme de guerra, ele é totalmente temperado por sexo, do começo ao fim. O engraçado é que não era pra ser, né? Isso eu não sabia, fui pesquisar agora e descobri. Ele era pra ser um filme sério. Vocês pesquisaram o nome dos personagens? Pois é. Lembra muito James Bond, né? Que tem esses nominhos de sacanagem. Acha? Bem tem parecido. Lá o Jack the Ripper, que é o general, né? Jack the Ripper, Jack o Estripador. Aí tem o presidente dos Estados Unidos, que é o Peter Sellers, é o Merkin Muffley. E aí Merkin era o nome antigamente dado a uma peruca de pelo púbico as prostitutas usavam, porque elas raspavam, né? E elas usavam uma peruca porque os homens não curtiam mulheres que eram depiladas ali embaixo. Então elas usavam essas perucas que tinham o apelido de Merkin. Então, o nome do presidente dos Estados Unidos é Merkin Muffley. E Muffley também, né? Também refere-se a isso. O general lá do George C. Scott é General Buck Turgidson. E turgid é uma gíria para ereção, né? Todos os nomes são assim. O filme, praticamente, a cena de abertura é uma cópula entre dois aviões. Né? Isso foi proposital mesmo. Muito bom, né? E o cara caindo com o míssil lá, né? E gritando em cima do míssil. Como um cowboy, né? Como um cowboy, mas muita gente associa aquilo a um tipo de orgasmo ali, uma cena, aquilo é um objeto fálico, evidentemente. E tá caindo assim como se estivesse indo penetrar, fazer uma penetração, e o cara tá ali em cima. Isso que aqueles gritos. É curioso porque o filme era pra ser tipo um fail-safe, né? Aquele filme com o Henry Fonda. Era pra ser um filme sério sobre o assunto e tal. Ele é baseado... foi vendo que aquilo era engraçado. Que ele começava a ver a graça no humor negro daquilo, né? E aí ele começou a carregar pra comédia. A situação tão absurda. Que ele começou a pensar, isso aí dá uma ótima comédia de humor negro. E essa foi a grande sacada, né? Porque no início da década de 60, estava no auge da Guerra Fria, né? Aquela questão o pessoal com medo de acabar o mundo. Dos mísseis soviéticos em Cuba, toda aquela história, então estava no auge isso. Aí ele acabou, o que serviu de base foi aquele livro, né? O Alerta Vermelho, o Red Alert, do Peter George, ele acabou lendo aquilo, mas é aquela história, parecia tudo muito absurdo, né? Ele chegou a ter até a ideia uma ideia inicial seria fazer como se fosse um documentário, né? Um documentário feito por ETs sobre a humanidade. Né? Então tinha até essa ideia, mas depois acho que ele já tinha a ideia de 2001, queria fazer um filme de ficção, acabou desistindo disso, né? Ainda bem, né? E ainda bem, foram duas coisas muito importantes que ele desistiu, essa história, né, dos ETs e tal, e depois aquilo que a gente vai comentar da sequência das tortas na cara, né, que acabou saindo, que é uma das coisas, acho que a melhor decisão que ele fez em toda a carreira do Kubrick foi tirar essa cena do Doutor Fantástico, mas bom, a gente chega lá. E aí quando ele percebeu como era tão absurdo, vamos transformar isso numa sátira, né, uma comédia de humor negro. E aí, assim, com um elenco afiadíssimo, né, os diálogos, assim, são espetaculares, né? É um negócio, o Peter Sellers aí merece uma reverência. Eu acho que ele filme. Dá uma salvada boa ali, cara. E assim, boa parte do que ele fala ali, até como presidente e tal, aquilo é tudo improviso, né? Diz que aquela conversa lá, que eu acho uma das melhores cenas do filme, a hora que ele tá contando lá pro premier soviético, russo lá, o Dmitry, que ele tá contando o que tá acontecendo, que ele fica, hello, Dmitry. Aquilo foi tudo improvisado. A little funny in the head. A little funny in the head, adoro essa parte. A little funny in the head, a little fun. What happened is, one of our
base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Eu acho isso sensacional. E aquilo ele estava tudo improvisando na hora, né? É uma coisa, assim, genial. E os 3 papéis dele são muito bons. São muito bons. Eu acho assim, ele realmente... Eu só acho que tem subtrama demais. Eu só acho que podia... Eu preferia que fosse menos comédia. Eu sei que pra você é heresia total. Eu acho. O filme perde um pouco... A única coisa que me incomoda, que eu acho um pouco longo, as cenas dentro, porque o filme se passa basicamente dentro de 3 ambientes, né? O B-52, né? O War Room e o gabinete lá do general lá feito pelo Sterling Hayden, que eu acho que manda bem também. Agora, as cenas dentro do B-52 é que eu acho que dão uma barrigada ali. Não são filmes. Mas porque fica muito sério a coisa. Eu acho que fica mais... Vocês sabem que era pro Peter Sellers ter feito o piloto também, né? Isso. Ele não era feito o piloto. Tinha isso do sotaque e tal, porque ele tinha que ter um sotaque texano, um negócio assim, no fim não tinha, mas parece que esse problema foi solucionado. Mas ele chegou a gravar, tava gravando umas cenas, ele caiu. Parece que ele teve uma caiu de uma altura de 15 pés, mais ou menos uns 5 metros, e chegou a quebrar as pernas, ele caiu realmente dali. Ele sofreu um acidente e acabou, não teve jeito, acho que as outras cenas já tinham sido feitas, enfim, quando foram fazer isso, aí eles realmente chamaram um cara, ele que era um texano mesmo, o cara já tinha montado em rodeio lá, enfim, e aí foi substituído, mas era pra ele ter 4 papéis ao invés de 3. Os Slim Pickens, o nome do cara. Ele reclamava também, né, ele tava reclamando que tava meio pesado ele fazer 4 papéis. Ele reclamava isso com o Kubrick também. Agora, voltando um pouco aí, você falou no Fail Safe, né, no Limite de Segurança, eu vi esse filme, inclusive. Eu não sei se vocês viram, mas é bem semelhante, assim, no aspecto de história, né, do desenrolar da história. Claro que um é sério, né, o Fail Safe é um thriller político sobre o fim da guerra, e é bem parecido, até o final. Lembra também, né? Tem umas forçadas de barra que eu achei estranhíssimas, mas... assim, bem melodramáticas, mas é bem semelhante, né? E o Kubrick meio que reclamava disso, porque parece que o livro Fail Safe é que copiou o Red Alert. Foi livro para livro mais do que filme para filme, né? Mas assim, quem de repente vê hoje, né? A gente também não é dessa época, a gente nasceu depois, mas a gente sabe disso. Não tem noção de que realmente do evento que foi esse filme, né? Porque ele conseguiu fazer comédia com o fim do mundo, pô. Antigamente isso era visto com desespero. Era comum, por exemplo, nos colégios treinarem as crianças para ficarem embaixo das carteiras e tal. Tem vídeo no YouTube disso, é engraçado pra caramba. Era uma coisa que tinha em todo lugar. A questão da guerra nuclear era uma ameaça real, né? A guerra nuclear era o fim do mundo. Isso atormentava as pessoas, né? As pessoas tinham pesadelos. E ele fez, como você falou, quase como um orgasmo ali, a bomba caindo, o cara se divertindo ali em cima da bomba e depois música no final. E toda a resolução do Dr. Strangelove dando o que seria o futuro dentro de um bunker lá, dentro de um abrigo qualquer, né? Você teria 10 mulheres para cada homem. Aquilo é sensacional, né? Actually, they would breed prodigiously, eh? There would be much time and little to do. But with the proper breeding techniques and the ratio of, say, 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the present gross national product within, say, 20 years. Muito os caras gostando da ideia, já se empolgando com a possibilidade do fim do mundo, porque ter 10 mulheres... Não vai ser então tão mal, né? Os caras estavam pensando. Vai acabar com a monogamia? Vai ter que acabar. E todo mundo fica no meio animado com isso. Isso é de uma... É um sarcasmo. Isso, assim, isso ajudou, parece piada, mas é sério. Os americanos acharam que, realmente a gente não tem um sistema bom de segurança se tiver algum maluco num alto poder, entendeu? Eles viram que a gente pode ter falha aqui se uma ou outra pessoa for desequilibrada mentalmente. Então eles criaram um sistema um pouco mais complexo. Tem muita gente que acha que tem um botãozinho vermelho que se o cara apertar lá, manda. Não é bem assim, claro. E hoje em dia é muito mais rigoroso mais isso. Mais seguro, né? Exatamente. Que realmente se alguém fosse doidão em alto escalão, podia dar problema, né? Que é o caso desse filme, né? O cara alopra e...
Agora, falando um pouco aí do personagem do Dr. Strangelove, né, que para mim é o melhor personagem do Peter Sellers. Tem muita gente que acha que ele faz melhor o Mandrake, né, que é o capitão. Ele faz melhor assim, porque ele já tinha sido oficial no exército britânico e tal, então ele incorporou bem aquele personagem. Mas para mim o Dr. Strangelove, que dizem, né, que lembra muito o personagem, e parece mesmo, se a gente lembrar, o personagem do Rotwang no Metrópolis, do Fritz Lang. Ele tem um cabelão meio solto também, usa uma luva preta só numa das mãos, que é o que acontece com o Strangelove também, que parece que o Peter Sellers pegou uma das luvas do Stanley Kubrick, né? Ele achou sinistra a luva, né? O Kubrick usava para mexer nos refletores e tal. Aí ele falou: me dá uma luva dessa daqui, né? Ele achava um negócio meio sinistro. E ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Mas ele também me lembra, depois eu tive vendo, cara, uns vídeos, até pro 2001, para pesquisar pro 2001, do Wernher von Braun, né? Que era o cientista nazista, que projetou lá as V2, que o Hitler intencionava mandar para os Estados Unidos. Depois a NASA foi lá e pegou lá a gangue lá dos top cientistas nazistas, trouxe para os Estados Unidos, deu uma escondidinha e tal, e botou no programa da NASA. Mas o Wernher von Braun, ele falando, é muito parecido, cara. Se vocês procurarem vídeo no YouTube, é muito parecido. E o Peter Sellers imita muito bem, né? Então, o personagem do Peter Sellers é um alemão. Ele é um alemão antigo. Nazistão, né? Nazistão, fica lá aquele, né, levantando a mão toda hora. Você sabe que eu li, o Sérgio vai saber melhor disso, mas eu li que essa síndrome da mão alienada, é uma tradução literal que eu fiz, existe, né? Existe. Dá um nome de síndrome do Dr. Strangelove, não é um negócio desse? Eu li isso. Né? Eu li um nome assim, em inglês tradução literal seria síndrome da mão alienada, né? Alien Hand Syndrome, que seria uma disfunção no cérebro, muitas vezes a partir de uma operação que o cara teve que fazer no cérebro, que uma mão age exatamente assim. Às vezes o cara está pegando um objeto e ele não sabe, não tem controle sobre aquilo. E a mão saudável às vezes tem que interferir mesmo, como acontece no filme, né? Só que no filme rola um monte de sacanagem, o cara pega no... E o pessoal ficava rindo, né? Eles tiveram que filmar várias vezes porque o pessoal caía na gargalhada com essa... deve ter sido... E assim, aí... Chegando, acho que então naquilo que a gente estava falando, que tinha uma cena que demorou uma semana para ser feita, que era uma guerra de tortas, o melhor estilo pastelão, os três seria patetas. O fim do filme, seria o fim do filme. É uma guerra de tortas, eles ficaram uma semana filmando aquilo, existem várias fotos, né, do Peter Sellers de presidente, sentado no chão, assim, todo lambuzado de torta. Tinha até um comentário que o general lá, o Scott falava acertar o nosso presidente e tal, que seria uma fala que teria que ser tirada de qualquer forma, porque nessa época, logo antes do lançamento do filme, houve o assassinato do Kennedy. E acho que foi isso que salvou, hein? E foi isso, ele falou assim, isso aqui não ia poder falar. Aquela hora lá até no avião, quando eles pegam aquele kit de sobrevivência, que o cara fala assim, eu poderia tranquilamente passar com esse kit, passar uma semana em Vegas. Na realidade, ele não tá... Não, ele fala Vegas na dublagem, mas originalmente ele falava Dallas, eles trocaram isso justamente porque o Kennedy tinha sido assassinado em Dallas. Eles postergaram, né, o lançamento do filme justamente pelo assassinato. Justamente. Mas, assim, a gente imagina, vendo hoje, né, Doutor Fantástico, imagina o que seria uma cena com um monte de torta voando ali na sala de guerra, todo mundo lambuzado, isso estragaria o filme. Ia ficar datado, três patetas. Eu acho que estragaria completamente o filme. Eles tiraram com razão ali. Mandaram bem, né? Tiraram e assim, eu espero que ninguém nunca coloque numa versão de um Super Blu-ray essa versão cena deletada, porque assim, é uma coisa que eu não quero ver. Entendeu? Eu não quero ver, porque se meu cérebro vira essa cena, ele vai achar que ela existe, faz parte do filme. Teria sido terrível. O Kubrick deve ter detonado, né? O Kubrick tinha essa mania de detonar, ele não era de guardar, não. Fotos existem várias fotos dessas cenas, né? Mas... Agora umas curiosidades, né? Eu acho que é o primeiro papel do James Earl Jones, né? Vai ficar famoso fazendo a voz do Darth Vader. Justamente. E uma coisa engraçada é você pensar o seguinte, o Kubrick, ele trabalhou com o Darth Vader inteiro. Com o corpo e com a voz, né? Com o corpo e com a voz, porque no Laranja Mecânica, o David Prowse, que faz o corpo do Darth Vader, né? O cara que veste as vestimentas lá, o figurino do Darth Vader, é um cara fortão lá que ajuda aquele escritor, né? O senhor que apanhou do Alex. Exatamente. E aí, nesse aqui, ele trabalhou com James Earl Jones, no primeiro papel dele.
E a neta do Carol Reed é a mulher que faz aquela secretária. O nome dela é Tracy Reed. Que é a única mulher do filme, né? Única mulher do filme. E ela aparece também naquela foto que o cara vê da Playboy. É ela, né? É ela. O cara vê dentro do avião. Tá ela lá. Dois filmes do Kubrick só com uma mulher, né? Esse e o Glória Feita de Sangue. Bem pois estranho, né? Diferença que nesse ele não casou com a mulher. Essa vez não deu. Também não deu. E tem outra curiosidade que é o seguinte. Em 95... o Kubrick chegou a recrutar o roteirista desse filme, que fez o roteiro com ele, né, o Terry Salter, para fazer uma sequência do filme que se chamaria O Filho de Strangelove, né, e seria dirigido pelo Terry Gilliam, né? Ia se passar lá embaixo, lá naquele abrigo nuclear, que seria o Strangelove com as mulheres e tal, né? Mas acabou que ele acabou desistindo desse filme aí também. Até esse Terry Salter depois vai apresentar ele o livro, né, do Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Conhecendo por esse cara, que ele entrou depois no esquema e puxou pro lado da comédia. É um cara importante também, da gente lembrar, né? Uma coisa engraçada desses período que a gente pegou, mediano dele, que até 4 filmes muito grandes, são 4 filmes que marcaram época, assim, e que foram muito, assim, o filme do ano, assim, muito faladão, que é o Lolita por todo o lance da pedofilia e tudo mais. Esse que é todo o lance da bomba atômica. Teve um timing perfeito, o Doutor Fantástico, assim. Dos melhores filmes de timing que existe. Aí a gente vai pro próximo, né? O 2001, Odisseia no Espaço. Hal, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Que marcou demais, marcou uma geração. Eu acho que é bom você falar isso aí, porque isso é uma demonstração de como o cara tava à frente do tempo dele, né? Exatamente. E Lolita ele já tava forçando a barra, fazendo uma coisa que não estavam fazendo naqueles anos, no início da década de 60. Doutor Fantástico ele fazendo comédia com bomba atômica. Comédia com bomba atômica. Hoje fim do mundo, né? Com o fim do mundo. A gente pode rir disso aí hoje, né? Um absurdo aquilo que acontecia naquela época. Porque hoje a gente ri, mas assim, hoje hoje é fácil rir, né? E também, hoje em dia, época não. Aquilo era uma ameaça real. Tem um entendimento que a bomba atômica e a nuclear, na verdade, ajudam a paz mundial, que não existia naquela época. Você achava que o mundo ia acabar e tal. E hoje em dia se entende que a bomba nuclear ajuda a não ter grandes guerras. Que provavelmente a União Soviética e os Estados Unidos teriam lutado se não fosse a existência da bomba nuclear. Como tem bomba nuclear, todo mundo fica com medo de que acabe o mundo, né? Então não tem sentido você partir para um conflito de grandes proporções. Foi por isso que existiu a Guerra Fria, né? Exatamente. Então isso, na época, não tinha essa visão e hoje em dia já tem, né? Então hoje em dia a gente consegue rir mais disso porque ninguém realmente acredita que vai ter o fim do mundo. Apesar de que pode ter, né? Mas não tá na pauta do dia mais, né? E na época tava no auge, pô. Pois é. Mas o 2001... Uma Odisseia no Espaço, aí você estava continuando falando aí, né? Porra, realmente esse filme aqui né? Até hoje ele é muito bem feito, cara. Muito bem feito, é impressionante como tecnicamente ele é bem feito. Eu adoro a história também, cara. Adoro o filme ser aberto. Ele não só marcou uma época, como ele marcou um gênero do cinema. Né? Não se fala de filme de ficção científica hoje sem citar 2001. Né? Talvez um dos mais importantes filmes talvez o mais, de ficção. Né? Talvez o mais emblemático. Pode cravar que é o mais importante. Né? Ele é o Cantando na Chuva do ficção científica, praticamente. E ele foi um filme que eles quiseram fazer assim mesmo. Não, vamos fazer um filme sério sobre o assunto. Porque ou era até sério, mas era um filme muito B. Ou ele era meio uma piadinha com guerrinhas, né?
interplanetárias e tal. Ele quis fazer um sério e com um orçamento bacana, um filme bem estruturado. Eu acho que o filme mais sério, talvez, antes do 2001, seja O Dia em que a Terra Parou. O Dia em que a Terra Parou, exatamente. Que aí é um filme que aborda a ficção mais seriamente, mas se passa tudo aqui, né, na Terra e tal, tem uma navezinha, um robô e tal. Mas indo para o espaço mesmo... preocupação do que seria real, né? Indo para o espaço... Acho que a galera não tinha essa preocupação de se aproximar do realismo, né? E é curioso isso, porque ele faz esse filme antes do homem chegar na Lua, em 69, se você acredita que aconteceu isso. Eu acredito, até ia te gozar por isso, que você não acredita. Não, eu acredito que o homem chegou na Lua, não sei se em 1959. Peraí. Fred, quer dizer que depois do 2001 você ia falar então da chegada do homem na Lua, como o próximo filme do Kubrick, é isso? Você acredita nessa teoria? Eu não sei se eu chego a tanto, mas eu tenho minhas dúvidas se os russos que estavam na frente ali da corrida espacial em todo momento... De repente os americanos chegaram primeiro na Lua. Não, eles não estavam mais não, eles já estavam tomando um couro ali, porque os americanos... Pode ser, mas eles botaram o primeiro animal Bom... Esse sim, eles começaram na botaram frente... o primeiro animal, botaram o primeiro homem a circular a órbita da Terra e de repente os americanos estão na Lua. Mas tudo bem, isso é uma discussão para outro podcast. Tem gente que acredita nisso piamente, né? Que o Kubrick, inclusive, teria feito as filmagens, como o Sérgio falou, né? Ele já tinha feito essas cenas na Lua. Não, eu não chego a esse ponto, não. Isso aí é claro, pegam imagens dele de bastidores do 2001 e chega a essa conclusão absurda. Não tem nada a ver. Até o 2001 tem uns errinhos também, que claro que nós leigos em geral não sabemos, mas por exemplo, quando eles andam na Lua, eles andam meio como normal, né, eles não dão aqueles pulinhos, né? Tem uns errinhos que a gente em geral tá no meio do filme. Mas eu acho que ele acerta muito mais. A gente esquece, ou a gente até que nem sabe disso, que quando ele mostra a Terra do espaço, ainda não existia foto da Terra, né, como a gente conhece, todo mundo já viu hoje em dia, né, qualquer lugar que você abre, você vê aquela terra toda azul, tá? Ela parece um azul mais pálido, né? Mais claro, né? Diferente, você vê que é diferente. Mas ninguém sabia como era a vista do espaço, né? Mas é claro, você não vai acertar, mas ele acerta em várias coisas, por exemplo, no videofone lá, né? Aquilo é uma pré-internet, né? Exatamente. É um pré-Skype aquilo ali, né? A diferença é que depois tem a conta no final, né? Tem um preço, né? Pô, os caras cobram isso aqui. Chega assim, é lógico, né? Você tá falando toda essa tecnologia com aquela carona assim. Eles acertam no tablet, né, cara? Os caras estão usando o tablet ali, ou uma TV de tela plana ali, lembra? Quando eles estão vendo o jornal da BBC, não sei o quê. Eles estão vendo aquilo num negócio que é, praticamente um tablet, aquilo ali, o formato de um tablet. O que eles erraram é que quase todo filme de ficção científica erra, assim, eles antecipam as coisas, né? 2001 é claro que não era aquela coisa maravilhosa, até hoje não é, 2015 a gente tá fazendo áudio, não é. Tá longe não tinha nem tablet direito. Mas vai acertar, né? A tendência é que ele chegue lá mesmo, né? Não, muito bom. O filme em termos técnicos... Não, tecnicamente, né? Pra começar, ele reuniu uma pá de engenheiros da NASA para projetar as naves, né? Não, antes disso até, né? Antes disso até. Consultoria, exatamente. Antes disso, ele resolveu fazer um filme de ficção, ele perguntou quem é o grande autor aqui de ficção e sugeriram entrar em contato com o Arthur Clarke, que foi o que ele fez, né? Sei lá, o cara, acho que é o principal nome na literatura de ficção científica, né? E os dois escrevem eles co-escrevem, então livro, os dois, né? E o roteiro, né? O livro e o roteiro, eles vão fazer um trabalho muito em equipe, do conjunto dos dois, né? No fim, o livro, o Kubrick quis, fica só assinado pelo Clarke e o roteiro do filme pelos dois, mas os dois fizeram os dois na realidade, né? E o livro é muito bom, diga-se passagem. Não cheguei a ler. O livro é muito bom, tem que cair dentro, cara. Porque ele é complementar ao filme, assim, ele dá os detalhes que o filme passa um pouco batido, então é bem bacana. Mas eu gosto do filme não ter... Mas acho que você vai gostar do livro também. Ele conta, assim, que tem muita gente que viu 2001 e não entendeu nada no final, né? Essa pessoa que lê o livro vai entender, ele explica, mas eu gosto muito, eu gosto dos dois, do jeito que são. Eu acho o filme perfeito. Pô, o filme é fenomenal, né, cara? Fenomenal. Eles começaram com a ideia de um conto do Clarke, né, chamado A Sentinela. Que eu li também um conto de 20 páginas, assim, qualquer um lê em meia hora. E a ideia... Parece nesse conto tem essa ideia do monolito, né? Que não é um monolito. É só um monolito. É um tetraedro. Conta eles na Lua achando monolito e aí... Que não é bem um monolito, parece que é uma figura... Não, é um tetraedro, né? É um pouco diferente. Eles até tentaram fazer pro filme, né? Isso, mas não funcionava, né?
Não fotografava legal. Aí acabou fechando com o monolito, como a gente conhece. O conto é só isso mesmo. Mas, assim, o livro 2001, muito bacana. Gostei bastante de ler. E, realmente, assim, aquele começo todo lá com os macacos. Aliás, até é curioso isso, que nesse ano não existiu o Oscar de maquiagem, né? Mas foi dado um prêmio especial pro Planeta dos Macacos, justamente por gente que ficava como macaco. Ah, mas essa história você que não é lenda, hein? Não, não é, cara. E o pessoal não sabia de que ali era gente, né? Que ali não eram macacos. Eu já li isso. Mas como ele conseguiu treinar os macacos pra fazer exatamente aquilo. Por que cá entre nós? Mas vocês estão falando o quê? Do Planeta dos Macacos ou do... Não, do filme do porque o que se diz é que deram esse Oscar, esse prêmio pro Planeta dos Macacos, porque eles não sabiam que na realidade não eram macacos reais do filme do Kubrick. Entendi. Dá pra ver que não é. Tem dois ali que são chimpanzés. Os filhotes são chimpanzés. Os filhotes só, mas o resto não, o resto é tudo... Isso tem jeito de ser uma meio lenda, assim. É muito bem feito, é muito bem feito. É feito, cara. É muito bem feito, eu acho até um pouco melhor bem feito do que Imagina o Planeta dos Macacos. Imagina você tá em 68, bem mais. Imagina você tá em 68, você vai achar que ele é macaco mesmo. No máximo eu acharia que o cara principal, o que bate o que descobre a ferramenta, seria um homem. Porque o resto, eu acharia que era macaco. Eu acho muito bem feito. Aquilo é feito com uma trupe de mímicos, né? E dançarinos e tal, muito legal. Os caras especializados em imitação mesmo e acho que funciona bem aquilo ali. Agora, e tem aquele corte fantástico, né? Fantástico, a elipse. Que é o maior elipse, talvez, de cinema ali. E eu tive lendo umas coisas sobre esse elipse que eu passei a encarar aquele corte também de forma diferente, porque não só ele mostra as extremidades ali, né? A primeira ferramenta e a última, só que parece que no livro, aí você vai saber melhor, Marcelo, que você leu o livro, aqueles satélites que a gente vê ali no início... O livro não trata disso. Eu li Mas seriam armas nucleares. Eu também nunca tinha lido isso. Então você tem essa interpretação também de que ele está cortando, na verdade, de uma arma para outra. Né? Só que mais avançada. E meio que tá dizendo o seguinte, que a história da humanidade inteira é guiada por armas e por métodos de destruição. É isso que move meio que a humanidade. Mas não fica claro, né? Não, no filme não fica claro. Só lendo sobre isso que você vai olhar para aquilo e falar, isso aqui é uma arma. Porque não vai. Não dá para ter essa noção. Mas eu acho que parece que no final do livro... E aí eu não sei, eu tô falando porque eu pesquisei. Marcelo talvez lembre. Mas parece que no final do livro, o bebezão gigante lá que a gente vê solto no espaço, ele destruiria a Terra ou destrói aquelas armas que são os satélites. Fica claro que os satélites são armas nucleares, né? Por conta de Guerra Fria ou sei lá o quê. Mas o Kubrick desistiu dessa ideia porque ele achou que ia ficar muito próximo à ideia do Doutor Fantástico e ele dá com o fim de mundo de novo. Ia repetir. Então ele esqueceu. Mas assim, a parte técnica desse filme é que campeã fantástica, né? Aliás, foi o único Oscar do Kubrick de efeitos especiais. Curioso isso. Mas é meio roubado isso, porque na verdade tinha toda uma equipe ali e ele pegou o créditozão só pra ele. O Kubrick tinha esse lado meio feio, assim. Não que ele não tivesse mérito, ele teve, ele também trabalhou. Mas diz que ao todo foram umas 25 pessoas que participaram. Não, e tudo bem que não dá pra 25 pegarem Oscar. Mas é que cada um... Podia ter sido o Douglas Trumbull, tinha uns 2 ou 3 ali que... Pois mas é que cada um cuidava de uma parte. Era uma equipe muito grande para chegar nesses efeitos especiais. E no fim, como eles não podiam dar para todo mundo, aquela coisa. Quem foi que gerenciou tudo aquilo? O diretor deram pro diretor. E ele pegou e ganhou o único Oscar da vida dele, né? Eu acho que o termo correto, até citar, eu acho que é efeito visual. Porque não é... Os efeitos são feitos até no que eles chamam de in-camera, né? Quer dizer, todo o efeito que ele fez para esse filme é efeito registrado no negativo. Enquanto o negativo está na câmera. Então é efeito fotográfico, né? Trucagem é efeito fotográfico, é feito dentro da câmera, né? Não tem nenhuma coisa que ele faz na pós-produção. Talvez tenha uma coisa em outra. Deve ter. Mas ele não faz efeito especial depois na ilha de edição ou coisas assim, né? Ou quando está processando o filme e tal, revelando, ele não faz. É tudo feito ali dentro. Né? Trucagens mesmo. Eu tive lendo algumas aqui
que eu acho fantásticas, assim, coisas que eles desenvolveram para fazer, né? Por exemplo, eles filmavam as naves, eles desenvolveram um sistema lá de acoplar motores que levavam a câmera no movimento de carrinho com o motor da câmera. Aquilo é acoplado mecanicamente e aí eles filmavam a nave só iluminando o fundo, que tinha lá as estrelas, né? Você está filmando a nave com as estrelas ao fundo. Aí você iluminava só as estrelas lá e a nave não ficava iluminada, ficava toda escura. Aí ele filmava aquele pedaço. Aí depois ele voltava a câmera para a posição original, voltava o filme para a posição original também, quer dizer, rebobinava o filme na câmera. E aí fazia exatamente a mesma tomada, só que agora ele iluminava a nave e o fundo ficava escuro. Então o que isso fazia, na verdade, é uma superposição de imagens, né? Mas fisicamente na película, né? Fisicamente na película, né? Hoje você pega isso, faz tudo no computador, monta um negócio com o outro, pronto. Ali você imagina a precisão que devia ter, porque senão, quando você visse o filme ali pronto, depois revelado, você ia ver, de repente, a nave saindo um pouco do quadro ali, ia ficar um negócio meio estranho. Você ia ver talvez um fantasma da nave aparecendo. Agora, com esse filme aqui eu tenho mais ou menos a sensação que eu tinha com Psicose, assim. Eu fico imaginando o que foi ver isso na época sem ser avisado, assim. Dúvida. Pelo amor de Deus, cara, deve ter sido incrível mesmo. Um filme desse nível, com esses efeitos visuais, pô, e tratando de uma questão grandiosa, né? Porque o roteiro é muito bom. Apesar dele ser simples, assim, simples no sentido de pequeno, né? Ele é mais uma experiência visual do que um filme de roteiro, mas é muito inteligente aquilo, pô, é fantástico, cara. Deve ter sido de babar, mesmo com o pessoal babava. Ele foi exatamente ganhando público com o tempo, né? O pessoal começou a voltar, a MGM queria tirar o filme do mercado, e os próprios distribuidores, não tira não, porque tá crescendo aqui. Cada vez vem mais gente, tem gente que fica voltando. As pessoas... Mas dizem que tinha uma galera lá que é chapadona pra ver aquela cena do portal, né? Da viagem de Júpiter. Tomavam ácido e ia pra lá pra ver aquela cena do Stargate, né? Aliás, eu acho que aquilo é outra coisa que eu acho que deu uma envelhecida ali. Eu acho que os efeitos ali não são... Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que funciona. Funciona, mas é um pouco longa, assim. Demora bastante. É mais ou menos... Mas o filme todo, né, assim, os planos são bem... São lentos. Contemplativos. Mas passa a ideia de espaço, né? Eu acho bem maneiro isso. Tá no ritmo ali, o que eles fizeram pra aquela questão da gravidade, né? Aquela nave onde eles estão, o cara faz um Cooper circular dentro da nave. Eles construíram ali aquela cabine existia. Aquilo rodava. Eles construíram uma grande roda de hamster aqui. Pois é, gastaram $750 mil, que era um baita de um dinheiro na época. Aquilo ficava quente demais. Tinha um sistema de ventilação para tirar o ar quente, dar uma refrescada, porque aquilo era um forno lá dentro. E para dar a impressão que o cara realmente estava correndo num lugar sem gravidade e tal. Um negócio altamente engenhoso, né? Não, um absurdo aquele negócio, né? Uma roda gigante, ele construiu uma roda gigante para fazer aqueles planos ali dentro, né? Não pode esquecer também o Hall 9000, né, cara? Que marcou a época total. Assim, pô, um personagem que não existe, não é uma pessoa e marcou a história do cinema, pô. Todo mundo conhece o Hall 9000, né? Não precisa ser cinéfilo para conhecer. E, pô, é só uma voz, né? Que é feita até por um cara chamado Douglas Rain. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Tentaram o Martin Balsam, não funcionou. O Nigel Davenport também não. E acabou usando a dele. E, pô, é excelente. Um personagem maravilhoso mesmo, né? Ele é o vilão do filme. É o vilão. É o vilão e é o cara que mais... O personagem que mais emotivo, né, cara? Mas ele é um vilão trágico, assim, porque ele, na verdade, ele tá tentando proteger a missão, né? Porque ele sabe mais que aqueles dois. E no livro isso fica um pouco mais claro. Ele fica em tensão justamente disso, porque ele é um computador que, em tese, tem que dar informação sempre. É a função de um computador. E eles justamente mandam ele guardar segredo, então ele fica em conflito. E isso vai ferrando ele. E aí ele faz aquele erro, aí ele tenta acobertar, e aí ele se perde totalmente, né? Pô, muito, muito bacana. Toda essa situação dele depois, né, matando aquele outro astronauta, aquilo é muito legal. E o desligamento dele é muito clássico. Aquilo é muito tenso, né?
Daisy, Daisy. Give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. Você sabe que essa música é a primeira gravada em computador. É a primeira gravada pelo computador, né? O computador, o sintetizador cantando, gerando uma voz cantando, né? Cantando a Daisy Daisy. É engraçado, porra, vê o nível de detalhe do Kubrick, né? É uma homenagem, ele soube dessa informação, ele guardou essa informação e quando precisou usar, ele foi justamente ali. E o Danúbio Azul também, né? O Danúbio Azul sendo usado quando passa para o espaço, porque ele é muito bonito, né? É um e o Assim Falou o Zaratustra também, né? Muito bom o uso dessas músicas, né? Eu tive lendo, parece que o Alex North, que fez a trilha do Spartacus, fez para esse filme também. Fez para esse filme, tem no YouTube, vou botar na nossa galeria. E foi ignorada. E foi ignorado, né? O cara descobriu, parece que quando porque o problema é que o Kubrick, ele foi editando, ele já fazia isso, ouvindo música clássica, que ele achava que isso ajudava ele. E ele... mas isso é normal, sabe? Eu tava lendo que eles chamam de temp tracks, né? Que eles botam trilhas temporárias. Porque ele ainda não tem a trilha do compositor contratado? Exatamente. Aí pro compositor ter uma ideia, ó, eu quero a trilha nesse tipo aqui, essa música que encaixa com E ele não conseguia tirar, ele, porra, não consigo ver outra música aqui, eu conseguia, né, o Suspecto Zaratustra, ou então a Danúbio Azul, e aí ficou. E não dá pra imaginar uma trilha melhor, né? É uma coisa impressionante, né? O Assim Falou Zaratustra é conhecida como a música do 2001. Né? Depois, tem gente que nem sabe que não era a trilha composta pro 2001, que era uma música clássica que existia, que foi colocada no filme. Né? Mas ela se encaixa de uma forma, ela é de uma grandiosidade, né? Para aquela imagem que a gente vê, o alinhamento ali do sol, aquele início é uma coisa espetacular. Né? Agora, uma coisa que eu li, não reparei no filme, que não há nenhum Good Morning Dave, não tem isso, que é uma fala que todo mundo acha que o Hall tem. Mais ou menos como o elementar Meu Caro Watson. Ou então Play It Again Sam. Todo mundo sabe como uma frase famosa, mas ela não existe. Não existe. Eu não vi ainda o filme, eu li isso depois de ter visto, reparando, mas pelo visto não tem mesmo, né? Ficou um mito aí desse negócio. Agora, é um filme que foi muito criticado e muita gente torceu e ainda torce o nariz, porque assim, ele é uma experiência completamente diferente do que todo mundo está acostumado, mesmo dentro dos filmes de ficção. Né? É um filme dividido em 4 atos, né? Você tem primeiro bem diferenciados, a Alvorada do Homem, depois tem a descoberta, os dois do meio, né? Vamos dizer assim, que são mais próximos do que a gente está acostumado, que é a descoberta do monolito na Lua, tem os diálogos, quando começa o diálogo, depois de quase meia hora de filme, que tem o primeiro diálogo, e aí depois você entende que acharam um monolito lá na Lua, e aí depois ela tá emitindo, né, ou recebendo sinais em direção a Júpiter, e depois vai ter uma expedição para Júpiter, que é o terceiro ato, que é justamente... Que é um ano e meio depois. Né? E aí a grande questão, não é um problema, mas é o que deixa todo mundo... estupefato, é o 4º ato, justamente naquela hora onde ele entraria aí num wormhole, alguma coisa assim e tal, e começaria aquela viagem, acabaria naquele quarto e tal. Então acho que aquele é o momento que porra é essa, né? Porque todo mundo que vê isso aquela primeira vez, cara, que é isso? O cara num hotel, que porra é essa? Então... o cara tá no quarto, né? Porque você imagina o seguinte, você tá acompanhando a história do computador que tá sabotando a missão. Sabotando a missão, mas... Então, naquele momento... Ele, na verdade, é o contrário. Você falou. Tá sabotando os caras. Sabotando os humanos pra manter a missão. Mas você fica naquela de, porra, o computador é o mal e tal, né? O cara vai tá vencendo o computador não sei o quê. O que vem agora? Você embarcou na aventura, entendeu? Você embarcou na aventura, tinha o vilão, houve a sabotagem da missão, depois aquele começo estranho, cheio de macaco, meia hora, nada acontecia, apareceu um monolito, começou uma expedição, você embarcou na aventura. E quando chega no 4º ato, o que acontece até o final, e você começa a ver aquela viagem, aquela coisa maluca, o que vai acontecer agora?
acaba o filme, quando você pensa, como assim acaba o filme? Não, ainda agora? tem um bebê, um bebê estrela. Um bebê monstro ali, o cara vai bebê ficando velho em conta, olha, tá na cama, tá velho, de repente o monolito tá no quarto, um quarto decorado, tudo como se fosse, sei lá, século XIX, XVIII. O que vocês interpretam? Por isso que eu tô perguntando. O que é o monolito pra vocês? Esse é o momento que a gente vai precisar discutir isso. O que é o monolito? O que vocês interpretam? Porque tem várias interpretações, já li várias interpretações. O diz que o objetivo não é uma coisa só, né? E diz que o objetivo dele era vários, isso mesmo. Né? Não era você falar, você tem que entender o que aconteceu. Ele é deixar aberto para você discutir e ter a sua interpretação, né? O que é o monolito? O que acontece no filme, afinal de contas? Então, pra vocês, que porra é essa? Eu aceito a ideia, tá? De que o monolito é tipo um catalisador do progresso da raça humana. A primeira vez que aparece o monolito, pra mim isso é bem claro. O primeiro é isso. Os macaquinhos estão lá, aí encostam no monolito, logo depois, a sequência seguinte é o macaco lá com aquele pedaço de osso que ele começa a bater e descobre que aquilo ali pode ser uma ferramenta que ele pode usar. Depois tem o monolito na Lua, que é o outro monolito, né? E logo depois que eles descobrem o monolito na Lua, logo depois não, né? Na verdade, 1 ano e meio depois é que eles tornam possível a viagem a Júpiter, porque isso está num diálogo. No início do... É bem rápido, Do coisa é bem rápido, eles falam, pela primeira vez vai se tentar uma viagem desse tamanho, a nave Discovery 1 segue para Júpiter, não sei o quê. Então eu acho que de alguma forma aquele monolito na Lua é o que fez essa coisa possível. Aí depois tem um monolito que flutua no espaço e que vem logo antes da cena do Stargate, aí, do portal estelar. E tem um monolito no quarto que vem antes do cara se transformar num bebê, né? Voltar a ser um bebê, que eu acho, na minha cabeça, que aquilo é uma criação da nova raça, próximo estágio bem isso aí, minha da visão. Humanidade. Eu acho que cada monolito tem uma função, não é assim, o monolito é um troço só. O primeiro é esse que você seria, na minha visão, claro, seria isso que você falou, seria um catalisador do progresso dos seres que tiveram contato com aquilo. O outro seria tipo um aviso, tipo, bota na Lua, que é o satélite pertinho, se chegar ali, para disparar um aviso para os extraterrestres de que a gente conseguiu sair daqui e o homem evoluiu a esse ponto. Né? E esse monolito da Lua mandaria para esse monolito à frente, que estaria perto de Júpiter, esse aviso. Então os humanos captaram isso, ele está mandando sinais para lá, por isso que tem a viagem para lá. Mas em teoria... Ele traça o caminho da humanidade. Em teoria, né? o monolito era uma incógnita. Ele tinha sido descoberto um monolito. O monolito poderia ser uma evidência de vida extraterrena. Claro, eles foram ver qual é, claro. Não é uma mensagem bonitinha, né? Quem teria deixado aquele monolito ali? O que representaria e por que estaria emitindo sinais em direção a Júpiter? O que estaria acontecendo ali? Mas aí, com detalhe, né? Quando ele desliga o HAL, aparece um vídeo que diz que os homens têm certeza que tem vida alienígena no espaço e tal, tem vida inteligente, por isso que a missão é aquela missão. Até porque o monolito é uma certeza disso, né, pô? Troço na Lua ali. O monolito tá enterrado, eles chegam a falar, parece que foi enterrado propositalmente. Aquilo não é natural. É evidência que tem, mas eu acho que é bem esse caminho aí. E aí, aquele lance do hotel, sei lá, do quarto de hotel, se quiser chamar aquilo, seria assim, a visão extraterrestre do que seria, é o que eles entendem pro cara, pra aquele astronauta. Ele confortável, tentar deixar né? ele como se fosse um zoológicozinho. Deixar ele num habitatzinho ali que eles mais ou menos reconhecem. É claro que os extraterrestres não entendem muito bem como é a vida aqui, então por isso que pegam coisas um pouco antigas. É o que eles sabiam dali para deixar o cara bem, e ele vive a vida dele inteira. É claro que aquilo é uma grande elipse. E até ele virar um novo ser mesmo, um ser à frente, uma evolução na humanidade. É a visão que eu tenho e o livro defende isso. Após a chegada dele naquele quarto, você interpreta que houve o contato dele com os extraterrestres. Sim, só que unilateral, né? Não ele falando com os caras ou algo parecido. Será mais eles estudando o humano e ele depois evoluindo para uma nova visa muito superior ao que a gente tem aqui. A ideia original do Kubrick era ter extraterrestres mesmo ali, interagindo, né? Só que achou que não ia ficar crível. Até o Carl Sagan diz que Carl Sagan foi consultado
sobre o que ele achava, como seriam as formas alienígenas e tal, e aí ele deu meio que um toque falando, pô, não tenta ir por esse caminho não, porque não vão ser humanoides, Vai ser então esquisito. é melhor você sugerir, entendeu? E eles acabaram fazendo isso. Ficou bom, mas que tem muita gente que fica com raiva, fica. Eu conheço gente que se irritou com o final. Que, porra, o que é isso, cara? Como é que termina assim? Né? Foi ousado aquilo ali. Deixar o fim daquele jeito, sem explicação nenhuma, tipo, ó, bye bye. Né? Com aquele bebê enorme, porra, eu não entendi porra nenhuma da primeira vez. Também. Viajei geral, várias vezes, inclusive, né? Eu fui aprendendo com o filme. Mas é pra ficar meio aberto assim mesmo, né? Porque tem várias interpretações. Há quem interprete o monolito como a prova da existência de Deus, né? Isso existe uma interpretação que eu gosto muito, que acho que tem muito a ver, que o monolito representaria a fronteira do conhecimento, o limite do conhecimento do ser humano, né? Então, quando ele está lá na fase da pré-história, lá da alvorada do homem e tal, quando ele está no limite, o que eles sabiam, né? Onde tá, vai ter uma grande descoberta, que vai ser aquela questão da arma, ele vai evoluir, eles vão passar a caçar, vão passar a comer, o monolito está representado ali. Depois ele está mais longe, ele é encontrado na Lua, né? O homem já está viajando para o espaço, ele está na Lua e tudo isso. Depois, ainda com essa missão, esse negócio da informação, que está mais distante, o negócio é visto lá perto de Júpiter, né? Que aparece um monolito flutuando. E depois ele aparece ainda na hora ali que mostra que teoricamente quarto, aquele velhinho estaria, mas assim, morrendo, eu interpreto no leito de morte, exatamente, quer dizer, é o grande desconhecido, né? Ele está na limite desconhecido, ninguém sabe o que acontece na hora da morte, então é a fronteira do conhecimento, e a gente sabe, isso é uma coisa real em ciência, que quanto mais você vai descobrindo, né, quanto mais a ciência vai progredindo, novas perguntas aparecem, para cada resposta aparece um sem número de novas perguntas, então você está mais distante de descobrir a verdade conforme você aumenta cada vez mais o seu conhecimento, então isso explicaria o fato do monolito estar cada vez mais longe, né? E com aquele final que é ele no leito de morte, o monolito ali na frente. Eu acho é uma interpretação que eu gosto muito, mas ela foge talvez da ideia inicial do filme, que era justamente tratar da questão dos extraterrestres. O filme, na realidade, pode ser visto sem você realmente ter a certeza ou falar assim, esse é um filme sobre ETs, que está tratando da existência de ETs, porque chega no final ele deixa tão aberta a coisa que você pode entender que havia ou que não havia, que foi uma coisa diferente, está tudo em sentido figurado, né? E mesmo não entendendo nada, eu gostei muito, mesmo não entendendo nada de cara, eu adorei o filme, então assim, não precisa entender tudo bonitinho pra achar o máximo. E nem era o objetivo deles que todo mundo fosse entender tudo direito, senão teria tido uma narrativa explicando tudo direitinho, e assim, não é pra isso, e até hoje não é porque é um filme antigo, quem assiste hoje vai ter essas mesmas dúvidas que o pessoal da época tinha. Isso é existencial, né? Isso é eterno, né? Tem outras interpretações, por exemplo, eu já vi gente dizendo que o monolito seria uma metáfora para a tela do cinema. Por isso que ele é retangular daquela forma. Seria do mesmo tamanho, a mesma proporção, né? E que, por exemplo, a cena dos macacos seria o Kubrick dizendo que, olha, vocês não conseguem entender a arte, né? Os macacos estão ali batendo no monolito, se aproximando e coisas, não conseguem perceber o que é um monolito direito, não compreendem um monolito. Mas sai por aí que deve ter uma série de outras interpretações, né? Mas é um filme que cabe muito isso, né, cara? É muito inteligente. E só uma curiosidade que eu acabei esquecendo de falar é que eu descobri que tem um curta russo, cara, da década de 50, chamado Caminho para as Estrelas, que, assim, o Kubrick deve ter chupado muito da técnica para fazer o 2001. Porque você vê que o curto é bem feito, acho que em 56, sei lá. E ele é muito bem feitinho também, assim, tecnicamente, né? O lance de lidar com a gravidade, tem uma cena também que tem aquela parecida que tem da aeromoça, né? Que ela vai andando em volta sim. Da parede circular, né? Vai levar comida pro... Isso, tem uma cena também que o cara caminha assim... E tem uma cena onde esse russo faz... o nome desse cara é Pavel Klushantsev. E ele tem uma cena que ele faz... Usa o mesmo artifício que o Kubrick usou também para às vezes simular a gravidade, né? Que ele filmava de baixo para cima
e o ator ficava preso por um cabo. E como ele estava filmando de baixo para cima, o próprio corpo do ator escondia o cabo, né? E esse cara chegou a usar isso também. É muito interessante. Esse curta existe no YouTube. Tem uns 20 minutos, eu vou postar lá também. A galeria é um luxo, né? Vai ficar bacana. Bom, vamos pro próximo, senão não vai dar tempo. Vamos pro próximo, Mas antes, só rapidinho, só para comentar rapidinho, que em 84 eles fizeram uma sequência, não sei se vocês viram, 2010. É um bom filme. O ano que faremos contato, mas eu lembro de não ter gostado muito, não. É 1000 vezes inferior. É 1000 vezes inferior. Ele tenta explicar muito o que aconteceu em 2001, por que o Hal deu pau, por que tem o bebezão, por que não sei o que. Olha, eu vi ele não explica filme, tanto, não. Ele é uma continuação mesmo, assim. É interessante, cara. Não é ruim, não. Não é um filme porcaria, não. Eu vi não é no mesmo nível, né? Vi uma vez que passou na televisão, mas eu não lembro absolutamente nada. Então eu não devo ter gostado, mas eu não lembro absolutamente nada. É como se eu não tivesse visto. É respeitável, não é um lixo, não, assim. Pode conferir que não é daquelas continuações que você se joga embaixo da mesa de vergonha. Dá pra ver na boa. Beleza. Então vamos seguir aí com Laranja Mecânica, né? As we walked along the flat block marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do, and Dim as his mindless, grinning bulldog. But suddenly I vidded that thinking was for the gloopy ones, and that the omni ones used like inspiration and what bog sends. For now it was lovely music that came to my aid. Até seguindo aquela linha que eu falei, são 4 filmes dele que marcaram época. Esse marcou demais também. Esse chocando geral. Aí sim, ele podia fazer o que ele quisesse de censura, né? Esse, na realidade, é o filme mais polêmico da filmografia dele. Né? Deixa Lolita no chinelo. Né? Pois é. Porque da forma como ele lida com violência e com sexo também né? É bizarro, assim. Eu já vi esse filme várias vezes, cara. Eu confesso que dessa última vez que eu vi, não sei por que razão, algumas cenas me senti mais incomodado, assim. Com a violência. Tá velho, Talvez. Porque, assim, a violência não é explícita. Não, é explícita. Não, é explícita, mas assim, não mostra sangue, não mostra cena que nem, tem lá no Irreversível, que é o cara socando a cabeça do outro com um extintor de incêndio, você tá vendo aquilo. Não é aquela cena que ele mata lá a mulher dos gatos lá com aquela obra de arte. Ele corta por um plano meio psicodélico, meio surrealista e tal. É uma violência muito... As cenas são muito perturbadoras, né? O filme são perturbadoras, todo é perturbador, ainda hoje. Entendo o que você fala. Aquela cena da invasão e estupro, né? Que ele fica até... o cara chutando o velho no chão enquanto estupra a mulher e cantando Singing in the Rain, né? Singing in the Rain. É maldade total e que se diverte. O pior é isso, ele se diverte sendo escroto, né? Não é? E é um filme, cara, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o filme não tem herói. Não, nenhum. Não tem herói no filme, né? O Alex é um pária. Né? Vocês conseguem torcer pra ele? Tem gente que simpatiza com o cara. Eu não consigo, cara. Pois mas eu não consigo torcer, mas o cara é um pária e ele é simpático. E ele é inteligente. Ele é carismático, né? É carismático, né? Tem essa coisa. E o filme, pra mim, tem uma trajetória meio diferente também, né? Porque você tem toda aquela coisa da violência no início, da gangue do Alex lá, chutando o mendigo, saindo na porrada com os outros entre caras eles. Só na diversão, porrada entre eles, estupro com invasão de domicílio, merdelê geral. Aí depois tem aquela fase da catarse, né? Que o cara sai da prisão e sofre praticamente tudo ao reverso. Tortura pra ele deixar de ser mal, né? Mas é longo. Aquela tortura lá, o tratamento Ludovico, né? Exatamente. Só que chega no final, ele meio que sofre uma certa compensação da sociedade. E tipo que meio que se dá bem, né? Se dá bem. Você acha que ele se dá bem totalmente? Eu acho que ele vai continuar sendo manipulado ali, mas ele meio que os crimes dele são meio que esquecidos. Sim, ele se dá bem nesse sentido. Em vez de ficar preso um tempão, ele tá liberado, tem a simpatia
politiquetos de sempre, né? É. Querendo aparecer ali por causa disso, e em tese parece, dá essa impressão no final, que ele voltou a ter o livre-arbítrio, né? Que ele volta a poder ser mal. Porque aqui, todo aquele tratamento Ludovico impede o cara de fazer... Não, a maldade, fica meio ingênuo falar isso, mas de ser violento. O livre-arbítrio mesmo, né? Na realidade é um tratamento de condicionamento, né? Eles fazem o condicionamento que é pelo medicamento que ele recebia, que fazia ele ter um mal-estar físico, eles colocavam, associavam aquilo a cenas de violência, fazendo ele assistir aquela cena famosa, que todo mundo já viu, ele lá com aquele equipamento metálico mantendo o olho. Machucava o olho. Ele chegou a ficar com lesão na córnea por cara, aquilo me dá uma aflição ver aquilo. É muito aquilo é muito esquisito. O cara pingando colírio, porque senão a córnea seca, né? Então ele pingando colírio e ele assistindo, não podendo piscar. É um negócio. Olha, é o filme da vida do cara, né? Filme da vida do Malcolm McDowell, mas o cara sofreu, né, cara? Porra, esse negócio de ficar com esse ferro no olho. E tem uma cena que, coisa do Kubrick de ficar filmando 1000 vezes, que gospem na cara dele. Chegou a faltar saliva. No... chamaram outro cara pra cuspir, parece. Cara, imagina o autocontrole de você ficar sendo cuspido na cara take after take. Porque o diretor queria o cuspe perfeito. Pô, cara, eu acho que eu ia perder, eu ia dar porrada no Kubrick, cara, eu não ia aguentar não. Pera aí, meu irmão, chega. Provavelmente. Ele chegou a quebrar umas costelas, né? Daquela cena que eles fazem uma demonstração, ele tá no palco e o cara senta o cacete nele, ele não consegue reagir, acaba lambendo a sola de sapato do cara, ele quebrou costela ali. Não, tá assim bizarro, cara. Então, os atores estão sempre no limite, né, com ele. Mas assim, se a gente fazer uma retrospectiva dos atores do Kubrick, cara, é impressionante como a grandíssima maioria são todas ótimas interpretações, né? Kirk Douglas no Glória Feita de Sangue, o próprio Sterling Hayden no Grande Golpe, eu acho que tá muito bem. Pô, o Malcolm McDowell, você acabou de falar, o filme da vida dele. Né? O Peter Sellers tá ótimo no Doctor Strangelove. Então ele não é muito reconhecido como diretor de atores, né? Não, e o Jack Nicholson, esse mais à frente iluminado, tem várias mesmo. Tem várias mesmo. Agora, falar um pouco do livro, né? Que é escrito pelo Anthony Burgess, né? Que dizem que ele escreveu esse livro a partir de um incidente de estupro que aconteceu com a esposa dele. Com a esposa dele, soldados, foram 4 soldados, bateram nela e tudo, ela ficou a vida inteira com problema por isso. E ele diz que esse livro aí é muito assim sobre o perdão. Será que você é capaz de perdoar mesmo um cara tipo o Alex? Que é difícil. É complicado. Eu não perdoo não, cara. Mas ele é meio que, né, acho que tem exorcizando os demônios dele ali naquele livro, né? Eu li o livro assim, eu prefiro bem mais o filme, porque o livro ele é todo nessa linguagem que eles até chamam de net set, né? E fica net set, e fica chato. Cansa, entendeu? O livro é meio chatinho, eu li também. Ele é meio... porque você até dá graças a Deus quando de vez em quando tem uma pessoa que fala normal, tipo um cara da prisão e tal. Que bom, um parágrafo escrito em inglês correto, porque, porra, enche o saco. Eu acho que tinha até um glossário na versão. E haja saco ficar toda hora voltando, você não faz isso, né? O filme deu uma amenizada nisso. Mas que bom que manteve. Assim, porque acho que tirar totalmente. Não, tinha que perder um pouco de charme. É bacana ter. Porque é verdadeiro, né? No futuro vai se falar diferente do que se fala hoje. Foi muito bem pensado isso, mas cansa. No livro é só isso, aí cansa você. Mas o filme não, o filme tem um impacto incrível, acho um filmaço. Pô. A ultraviolência que a gente falou super estilizada, né? Que no Brasil tinha bolinhas vermelhas na nudez, né? A censura tinha isso, que era no auge da ditadura, né? Mas foi marcante mas não é só a questão da violência, né? O filme... É a violência com clima. Prazer, porra. O pior é isso, cara. Mas assim, o ambiente, né, o clima, a sociedade que é mostrada, ele não mostra muito bem. Se você parar pra pensar, o filme, ele não mostra exatamente como é a cidade, em que ano que eles estão. Você entende que aquilo é no futuro, né? Mas é um futuro com uma cara totalmente anos 70, um futuro retrô, um negócio meio estranho aquilo. E caótico também. E caótico, e assim, ele não mostra muito assim uma visão macro da sociedade. Então ele já começa aquela cena de abertura ali com aquele close, né, do Alex ali dentro daquela
aquela leiteria lá, aquele lugar bizarro onde eles tomam aquele leite, que era uma droga, né? Um tipo de droga ali, com as mesas eram aqueles manequins, aquelas mulheres nuas com aquele copo de leite. É um negócio, o filme já começa estranho, né? Ele já com aquela narrativa. Mas aquilo é muito legal. Eu gosto então, é muito legal, mas você já percebe que você tá num ambiente de um filme que aquilo não vai ser normal. Aqui não vai ser normal. E aí, dali, ele já emenda aquela bela cena lá do ataque do mendigo e vai emendando o que vai acontecer naquela madrugada, né? A madrugada do Alex. E faz ele voltar depois. Ele volta pra casa de manhã, depois de todas aquelas barbaridades que aconteceram. Ele volta pra casa de manhã. Você percebe que ele não é um pobretão, né? Ele é uma família de classe média. Uma família de classe média, mas aí quando ele chega no prédio, você percebe um monte de sujeira. Então parece que é uma sociedade decadente, né? Um futuro podre, parece. Cada um por si, não pode sair na rua, né? Você sai na rua ali... Pois é, um negócio assim... Tá arriscado. E não só essa violência do Alex e da gangue dele, das outras gangues, a gente vê que tem outras gangues ali, né? Tem. Mas também tem a outra via, que é a violência do Estado com eles, né? Porque esse tratamento Ludovico também, vamos combinar, né? Mas eu acho um negócio meio bizarro. Também tu vai aturar caras como o Alex. Não. É um caso meio perdido ali, né, cara? Ou você faz um troço desse, porque o cara se amarra em ser mal. Mas porque isso era um projeto experimental. Uma certa crítica ao totalitarismo da sociedade ali também. Pra 99,99% das pessoas, eu acho corretíssima essa crítica. Pra um cara como o Alex, eu acho que não tem jeito, cara. O cara é muito doido, cara. O cara é... Por isso que eu não consigo torcer pra eles. Eu tenho vários filmes que a gente vê, né? Que a gente simpatiza com o bandido, torce pro cara se dar bem, né? Uma coisa comum. Ele é um páreo ao extremo. Eu não consigo. Quando ele se ferra, eu acho ótimo. Eu acho que ele mereceu. Porque, você não tá falando simplesmente de uma rebeldia adolescente, né? Transgressão de regras adolescente. Você tá falando ali no bandido. O cara é uma maldade total, a personificação do mal. O cara realmente ruim ali, você vê que... Mais uma vez a gente tem essa história recorrente, né? E outra coisa só, ele já mostra que ele é um cara que ele não tava começando a fazer aquilo naquele momento. Porque tem o cara lá que entra naquela cena esquisita também, que ele acorda de manhã, não vai pra escola, tá só de cueca, e o cara que era o responsável, seria o tutor dele. Responsável, ele tava incondicional ali, ele tava sendo observado, ele já tinha sido, provavelmente, preso, já tinha sido autuado por outro tipo de infração, ele estava meio numa condicional. Eu acho assim, que aquilo que a gente vai vendo, cara, é o dia normal da vida dele. Pior é o dia normal. Você vê o dia normal, estuprar ali, invadir uma casa, ele bater em alguém. Ele deixa isso claro em detalhes, a hora que ele abre aquela gaveta pra colocar o relógio, o que ele tem de relógio, coisa roubada ali naquela gaveta, pelo amor de Deus. O cara é bandido mesmo. Né? Mas aí, voltando um pouco ao que eu tava falando, é o seguinte, de novo, a gente tem essa história de malucos da vida real replicarem o que eles veem nos filmes. Pois é. Né? Parece que teve gente que invadiu a casa de outras pessoas e estuprou mulheres cantando na chuva. Singing in the Rain. Que o cara cantava Singing in the Rape. Que coisa, né? Cantando no estupro. E aí vai lá os malucos dizendo que foi influenciado pelo filme. E o pior é que foi, né? Num caso desse, você vai dizer o quê? Mas é aquela história, né, cara? Você vê claro esse que filme, não sai Kubrick. Por aí estuprando. Não, claro que não. Mas uma gangue vai, estupra e fica cantando Singing in the Rape, pô. É influência direta. Não tem influência como direta. Não tem como fugir, mas é aquela coisa. O cara é louco. Ele vai buscar alguma coisa que sintoniza com a loucura dele. Eu tô totalmente contra culpar o Kubrick, mas que é uma influência do filme, infelizmente é. Então, um menino também que usou a mesma roupa do Alex e surrou mendigos também. Pô, é influência do filme, pô. Não tem como dizer que não é. Mas a grande questão que fica aí será que algum desses atos de violência foi cometido só porque existiu o filme? Não, o cara não. Eles fariam outras coisas. Exatamente. Essa que é a questão, e que foi o que o Kubrick justificava na época. O bandido poderia fazer de qualquer forma. Mas como existia já... Como existia esse... Ele tirou porque ele ficou preocupado. Tanto que lá no Reino Unido o filme só voltou a ser exibido, acho que em 2000, ele já tinha morrido até o Kubrick. Depois que ele morreu, exatamente. Dizem até que ele tinha receio que ele sofresse esse tipo de violência, porque... Ele e a família. Ele morava numa mansão isolada com as 4 mulheres dele ali, né? A mulher e as 3 filhas, quer dizer... Ele tava numa situação... Uma plaquinha escrito Home na casa, né?
Aí ele ia dançar, né? E uma coisa que eu não falei é o seguinte, parece que o 2001 é a primeira vez que ele não usa narração no filme. Aqui ele volta a usar narração. Mas de todos esses filmes que a gente comentou até agora, ele usou narração em todos, menos o 2001, né? Mas ele usaria, né, 2001. Inicialmente ele usaria, ele abandonou. Ele acabou desistindo também, né? Mas eu gosto quando tem também. Eu gosto da narração desse filme aqui, ajuda muito a narração. Ele usa muito bem a narração, né, cara? E a narração do Malcolm McDowell eu acho ótima, cara. A forma dele entregar os diálogos eu acho muito, muito legal. Aquela cena que eles lincham lá o coitado do mendigo, que o mendigo fala que não quer viver aqui, nesse mundo sórdido, não sei o que, aí ele pergunta, mas what's so stinky about it? Ele fala de uma forma... We don't want to live anyway, not in a stinking world like this. Oh? And what's so stinking about it? About it, é bem inglesão. Bem inglesão e bem engraçado. Né? E olha, e os figurinos, aquilo é um negócio assustador, perturbador mesmo, porque além de ser uma cena de estupro, eles estão com aquela roupa branca, o cara coloca aquele chapéu... Aquilo é uma roupa de cricket, sabia? Que tem até a proteção, né, ali na... Isso, só que eles botam a proteção por fora, né? E aí, o cara ainda coloca aquela máscara com aquele narigão, olhando... Aquilo é um negócio assustador, e olha pra câmera, né? Tem até uma cena do Kubrick deitado no chão, segurando a câmera e o McDowell olhando pra câmera. Que a câmera seria o cara, né? A câmera seria o cara no chão amarrado. Seria o cara, é o ponto de vista do dele, cara. Né? Aquilo é muito doentio e foi ideia dele, né? É bom de citar isso. Foi o Malcolm McDowell que veio com essa ideia de cantar Singing in the Rain, que ele deu um parece sal que o Kubrick na só falou pra ele ficar relaxado, pra ele dançar, fazer uma coisa assim, ele resolveu cantar e disse que a única música que ele sabia era o Singing in the Rain. E aí, aliás, a gente comentou no Cantando na Chuva, né, Fred, que a gente comentou sobre a questão que houve depois com o Gene Kelly, que teria virado as costas, né? Não teria cumprimentado o Kubrick ou o Malcolm McDowell, tem duas versões dessa história, porque ele não tinha recebido nenhum crédito pelo Singing in the Rain no Laranja Mecânica. E na época a gente comentou, mas não tem a versão do Mas tem sim, os créditos tem. Mas tem no final, os créditos finais, exatamente. Quando termina o filme, que ele fala, eu estava finalmente curado, toca a música do Gene Kelly. Mas acho que o problema ali não foi grana, não. Foi ter usado a música para um momento de estupro, né, cara? O Gene Kelly ficou puto por isso, né? Mas é que a gente comenta que eu ouvi essa outra versão, de que o Gene Kelly, na verdade, tinha ficado puto porque não recebeu nenhum crédito daquilo ali. Né? É claro que também, você fazer uma cena de estupro. É foda, né? Singing in the Rain, você mudou a forma como a música vai ser escutada, música, né? Exatamente. Porque inclusive eu li em outro lugar que ele parece que pagaram $10 mil pra usar a música. Não foi um negócio assim que não paga. Não sei se é verdade isso, mas ele teria comprado. Ele comprou, por isso que eu acho que esse do dinheiro não faz muito sentido, não. Foi pelo uso talvez. Mesmo. E novamente a gente tem o Kubrick aqui usando música clássica, né? Pegando aí. Ele usa bastante Beethoven, usa a obra mais famosa, que é a Nona Sinfonia, que é peça central na história. O Ludwig van, né? O Ludwig van, ele usa o Ludwig van, não. Ele fica desesperado que ele é condicionado, ele adorava a Nona Sinfonia e eles usam justamente a Nona Sinfonia no momento que ele está passando mal durante o tratamento. E a forma como eles usam, não só em versões mesmo, versões clássicas, executadas clássicas, como umas versões meio com sintetizadores, que eles usam uma parte quando ele entra naquela loja de discos, né? Que ele vai comprar discos, encontra as duas mulheres lá e tal. Tem uma versão meio com sintetizador, tal, que tá tocando ali é um trecho da sinfonia também. É a música daquela Wendy Carlos, que era Walter Carlos, que mudou de sexo, né? Acho que um ano depois, é sério isso. É verdade. Passou a ser mulher. Então hoje em dia é o Andy Carlos e é muito marcante a música desse filme. Esse uso de sintetizador, como você falou, faz parte do filme total, não dá pra tirar, é que nem a música do 2001, a música clássica do 2001. Só que aqui é diferente, né? Meio que um contraste, né? Porque você tá vendo cenas de violência e escutando música clássica. Enquanto lá você tá vendo tipo um balé cósmico com uma música clássica. Mas é impressionante como as duas coisas combinam, né? Pois é, que em teoria você fala, isso não combinaria, né? Mas ele cena faz de violência, combinar, né? Pois faz combinar. Exatamente. Porque o Kubrick é realmente foda, né? O Kubrick é um daqueles diretores que você está assistindo, você sente a presença dele o tempo todo no filme, né? Vocês não têm essa sensação? Tem alguns diretores que
meio algumas cenas estão em piloto automático, coisa assim. Os filmes dele não, né? Você percebe que assim, as coisas foram idealizadas por ele o tempo todo. Laranja Mecânica talvez seja um dos principais exemplos disso, né? Eu já considerei uma época Laranja Mecânica o melhor filme dele. Vocês consideram ou não? Difícil, né? Pra mim, um dos melhores, mas é aquela coisa, você vai vendo e revendo e você vai mudando. Eu vou mudando de opinião. Uma hora é um. No momento é o 2001. Pra mim é 2001, Glória Feita de Sangue, esse e o Iluminado. São os quatro, assim, que é muito difícil escolher o melhor ali. Então, era 2001, até que recentemente eu vi uma versão melhor, uma versão na tela cheia, tal como deve ser, em alta definição, de O Iluminado. Que é uma coisa excelente. Eu vi também, eu vi no cinema. Eu vi no cinema também. Vai ser tema do próximo episódio. Né, a gente já tá se adiantando, né? É isso aí, mas é uma deixa já, né? Mas Laranja Mecânica continua sendo dos melhores. E isso que você falou, Fred, continua sendo perturbador. E perturbador em vários aspectos, não só da violência. Tem umas cenas que incomodam, não sei, feitas propositalmente para isso. Mas uma cena que me incomoda muito, até meio ridículo isso, mas quando chega no final, chega lá o ministro lá, que vai visitar o Alex todo quebrado no hospital, começa a dar comida pra ele, falar com ele. E aquela abertura de boca dele, É um deboche total, né? O jeito que ele abre a boca pro cara dar comida na boca, é um negócio que... Mas é um político sendo falso pra cacete e ele sabendo disso. E ele embarcado na onda. Eu uso você e você me usa. Mas me dá comida aí, seu sacana. É meio isso, né? A gente não falou, não sei se chegou a falar, que o Kubrick tinha um grande projeto da vida dele, era fazer o Napoleão, né? E acabou que não foi pra frente. Era depois de 2001, né? Exatamente. Esse filme veio no buraco. É que um filme chamado Waterloo, que é até um bom filme, até gosto bastante do Waterloo, não fez sucesso, e isso deu uma travada ali no Kubrick, ele ficou, porque era um projeto muito caro, né? Esse que ele queria fazer do Napoleão. Que seria mais ou menos o mesmo escopo do Napoleão do Abel Gance, seria um troço gigantesco. E aí ele acabou realmente não abandonando. Napoleão, né? E consideram que é um dos grandes filmes que não foram feitos, né? Sempre que cito assim, pô, que pena que não existe filme tal, esse tá sempre na lista ali do top 10, porque teria sido muito interessante, né? Ver um filme grandioso do Napoleão feito pelo Kubrick. Né? E ele já tava com o roteiro, desenvolvendo o roteiro, já tinha o local para filmar, questão de figurinos, já parece que estava certo que o Jack Nicholson seria o Napoleão e tudo, aí veio esse para roubar o doce dele. Aí ele desistiu, talvez corretamente, né? E aí fez. O Laranja Mecânica foi bem mais barato, né? Um filme mais. Ele tentou fazer um filme mais com o orçamento mais restrito. E com Luz Natural também, do John Alcott, que vai aí no Barry Lyndon, que é o nosso próximo gancho aí, que aí é famoso por isso, por ser um filme usado com luz natural, até perto do GVF. A fotografia se destaca muito, né? Mas isso é assunto para o próximo episódio. Tem mais alguma coisa a acrescentar, ou... Acho que não, né? Acho que tá de bom tamanho, né? A gente falou bastante aí. A gente já comentou a questão das marcas registradas do Kubrick, de mostrar banheiro, as cadeiras de roda, esse tipo de coisa, não? A gente comentou no outro? Não. Ele disse que em todos os... A gente falou do xadrez. Em todos os filmes dele tem uma cena de banheiro, né? Tem cena de banheiro. Você tem, em 2001, você tem a cena lá do banheiro. Tem duas até, né? Acho que mostra no final, e tem a cena lá que o astronauta lá vai entrar no banheiro e tem até as instruções de como usar um banheiro sem gravidade. Até um texto, né? No IMDb, se vocês procurarem, tem um texto que seriam... Eu não li tudo porque não tive saco para isso, mas tem alguém as instruções... conseguiu ler. Alguém conseguiu ler, não sei se buscou de algum lugar, tal, que seria não, todas as instruções... dá pra ver. Todas as instruções de como usar aquele banheiro anti-gravidade, né? Já pensou uma diarreia no espaço? Pensou? Aí você ia parar pra ler aquilo ali? Não ia, né? No Doutor Fantástico você tem o banheiro, né? Que é quando tem o suicídio lá do general maluco lá, que se suicida, tem o banheiro. Tem Laranja Mecânica, tem o banheiro, tem o Alex mostra ali no banheiro também. Qual que é o outro que a gente... Lolita tem. Lolita tem também. Porque ele ataca ela tá o James Mason, ele se fecha no banheiro, né? Tem uma hora que ele se fecha no banheiro. Todos os filmes. Tem do Tom Cruise lá, o De Olhos Bem Fechados também, que ele vai atender a mulher com overdose no banheiro. O Barry Lyndon talvez não. Nascido pra Matar tem a cena clássica, né? O assassinato. Daqueles banheiros. Então tem isso também. Bom, isso é só uma curiosidade e tal, que
todo mundo sempre lembra das cenas do banheiro. O uso de música, né, muito forte dele, é muita coisa, né? Um personagem geralmente muito forte no centro. Aquela coisa de decidir sobre o bem e o mal, né? Tem um tema recorrente nos filmes dele. Mas enfim, acho que concluímos mais 4 grandes filmes aí, fica faltando a parte final. Com Barry Lyndon, O Iluminado, Nascido para Matar e De Olhos Bem Fechados. Isso aí. A gente pode até comentar um pouquinho sobre o AI também. Acho que no final. Acho que vale a pena, sim. Só para concluir. Mas então é isso. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, um grande abraço. Até o próximo do Kubrick. Até mais. Ou outro, se você quiser fazer, claro. Sempre convidado a participar. E Sérgio Gonçalves, valeu. Valeu e até o próximo. Abraço. We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was...